só se vive uma vez. Então bora viver direito. Mundo Aberto Cast. Ai, que saudade que eu tava de fazer isso aqui. Salve, salve, Travelers! Está começando mais um Mundo Aberto Cast. E hoje eu tô muito feliz, que tava com muita saudade de fazer isso aqui. Amo de coração e eu quero começar esse episódio de uma maneira muito diferente. E se um passaporte pudesse falar? Que histórias ele contaria? Histórias de viagens que não saíram como planejado? De desejos, sonhos, de paisagens inesquecíveis e de memórias, momentos que ficaram marcados para sempre. Porque, afinal de contas, o passaporte, ele não coleciona apenas carimbos, ele coleciona histórias. E histórias não apenas de lugares por onde alguém passou, mas quem ela se tornou ao longo dessa jornada. E é sobre isso para isso que esse podcast foi criado. E hoje nós vamos abrir um passaporte único. E eu tô com ela, que é criadora de conteúdo de viagens, uma grande amiga. Já estávamos há muito tempo sem se ver. E ela, Daiane Montanheiro. Obrigada. Saudade de você. Saudade, cara. A gente tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui no Mundo Aberto. Eu era louca por abrir um podcast de viagem. Quando você abriu, eu falei, cara, alguém tá realizando esse sonho pra mim. Porque agora na maternidade eu não consegui seguir com isso, né? Era uma vontade. Então, eu vejo as histórias, o pessoal que vem aqui, cara, eu vibro. Porque só quem foi, só quem morou fora, só quem já rodou esse mundo e passou por perrengues, surpresas, sabe o que a gente tá falando. A gente tem muita coisa pra contar. Muito obrigada, tô muito feliz. Seja muito bem-vinda. Sucesso na sua página. Amém. Parabéns por essa iniciativa, porque é muito legal. As pessoas que você tá trazendo, os conteúdos, tá sendo, assim, sensacional. Ai, parabéns mesmo. É isso que dá alegria de fazer. Eu fico muito contente. E vamos lá, Dai, vamos lá. A Dai, ela é uma amazona que eu conheci coincidentemente pela internet, através do Bruno, que esteve aqui, né? Na época que a gente ia fazer o nosso intercâmbio pra Irlanda. Ele decidiu juntar todo mundo num grupo de WhatsApp. Eu falei, vamos se conhecer, vamos se ajudar, porque a gente já chega unido lá. E a história mais marcante que eu tenho com essa pessoa... Eu tava no aeroporto, já prestes a embarcar, eu nunca tinha visto ela. E ela tava numa festa, eu nunca esqueci isso. Tava numa festa, acho que na Zona Leste, de um aniversário de algum amigo. E eu falei, eu vou embarcar dia 26 à noite. Ela saiu, pegou um Uber, um táxi, alguma coisa assim, fez o cara atravessar radares, a velocidade a 1000, multas e multas, para que ela pudesse apenas me dar um abraço no meu embarque. E foi ali que a gente se conheceu, do nada, lá no terminal, me veio uma amazona. Mate, me espera! Sensacional, sensacional. Eu falei, não sei como eu não espantei ele, porque eu sou não, muito doida. E meus a pais, sua família assim, toda, tipo, que é essa louca? Meus pais, assim, falaram, filho, já tá dando horário, você não vai embarcar? Eu falei, calma, mãe, calma que uma amiga tá chegando aí, ela quer se despedir. Eu falei, mas que amiga? Eu falei, não sei, eu conheci na internet, mas não vai chegar, vai chegar. Ela falou que tá vindo. É que a gente tava vibrando com cada pessoa que tava indo, né? O Brito foi primeiro, eu fui lá também ver a família dele, aquela despedida, aquele chororô dos pais. Então eu tava lá pra dar apoio, sabe? Tipo, eu também sou a próxima, vai dar tudo certo. Aí eu falei, não, eu vou pro México também. E no entanto que quando eu fui também tinha gente pra me despedir. Então assim, isso que é legal. Sensacional. Falei, eu tenho que estar lá, porque vai ser a nossa família lá. Falei, eu tinha que conhecer aqui no Brasil pra dizer, não, eu conheci lá no Brasil. Pra não dizer que eu vou só lá, entendeu? Tinha que ser, não tinha como. Mas foi muito legal, eu fui doida. Depois quando eu entrei no carro, eu falei, gente, que louca que eu sou, né? Mas tudo bem, deu certo. Você foi com o meu abraço, depois você me recebeu lá. Verdade. Isso que foi legal. Depois vocês me receberam lá. Foram, assim, momentos únicos. Eu nunca esqueci dessa história, nunca esqueci. Eu falei, nossa, mas quem que é? Eu falei, não sei, mãe, não sei. Eu conheci, mas ela falou que tá vindo, ela vai vir. Mas a gente falava mais naquele grupo do que eu falava no grupo da minha família. Foi. Porque era uma tensão, era uma ansiedade nossa, pra gente eu tava muito ir pra Irlanda. Também. Que a gente compartilhava qualquer coisa, até o que colocava na mala, o que podia vender. Lembra? O que podia levar pra vender na mala? Que tinha, pra levantar dinheiro. Tinha uma galera que já tinha contatos lá.
e mandava assim, traz não sei o quê, traz... tinha muita mulher que pedia absorvente, gente anticoncepcional, cigarro. Era o que mais dava Nossa. dinheiro. Tinha galera que colocava metade da mala, caixas e caixas de cigarro e vendia lá pelo triplo do preço e fazia dinheiro. Verdade. Eu tive um amigo, um flatmate, que levou acho que 15 garrafas de 51. De 51? 51 e porque ela pode? não tinha pra fazer caipirinha. Ele conseguiu, ele levou. Foi dividido entre ele e o irmão dele. Cara, levou. O que ele faturava, o valor que ele levava, que ele vendia aquilo, fica rico ali. É só rentável, vendendo essas rentável, né? É rentável, mas é um perigo, A gente compartilhava que, tipo assim, não tinha rodinha, não tinha rodo. Lá era só mop. Então, tinha gente que levava rodo. Conheci gente que levou rodo na mala. Só a parte ali do rodo, que era só mop pra limpar a casa. Pregador de roupa. Gente, era umas coisas loucas que eu ficava pesquisando pra ver o que a gente ia levar. Muito louca a história. Cara, mas isso são momentos, assim, que a gente guarda com muito carinho. E nós estamos falando de coisa de 10 anos atrás. 10 anos. Você já fez 10 anos e eu daqui uns dias faz 10 anos que a gente partiu pro desconhecido, Mate. Foi. Que coragem, né? Nossa, total. Tem gente que fala comigo, eu jamais teria coragem de mudar de cidade, quanto mais de país. Como que você conseguiu? Eu falei, total. Cara, é um desejo que eu tinha desde pequena. Era um negócio que eu tinha desde pequena. E é engraçado, pequena. né? Porque a gente até entrou nesse assunto com o Brito. Eu falei, eu nunca tive esse desejo de querer morar em outro país, de fazer intercâmbio. Foi um negócio assim que foi surgindo meio que de repente. E quando eu vi, eu já tava com tudo pronto pra ir. Então, eu nunca tive aquela ambição. Óbvio que depois que eu decidi ir, conforme vai chegando a data, o coração... E eu fui... Meu voo era um dia antes do aniversário do meu pai. Meu pai faz aniversário dia 27. E o meu voo era dia 26. Tanto que eu saí de um aniversário em Santos, eu fui direto pro aeroporto. E aí eu tinha pego um cupcakezinho pra cantar parabéns pra ele, comemorar, né? Porque ia ficar um tempão longe. Então, mas foi tudo muito assim, né? Num estralar de dedos que... E eu fiquei... Mas eu acho que quando é no estralar dos dedos, que você não tá pensando, que dá certo. Porque a vida inteira eu falava que eu queria morar fora. Eu, desde pequena, eu falava assim, a gente via filmes, meu pai com a minha mãe... E eu falava assim, eu quero morar, um dia eu vou morar nesses países que é casinha aberta, sem garagem, sem portão. Eu vou morar numa casa, assim, de estilo americano, eu falava. Só que eu nunca gostei muito de ir para Estados Unidos, eu queria muito Europa, eu amava a Europa. Quando a minha tia foi para Londres, eu era pequena, ela mandava aquelas fotos com as coisas de castelo, a rainha, eu falei, é pra lá que eu quero ir, eu quero ir a vida inteira. É maravilhoso, pra mim é minha paixão. Eu nunca imaginava Irlanda, mas eu queria ir pra algum lugar ali perto ou Londres. Quando eu decidi ir, que assim, eu pedia muito pra sair da empresa, a empresa não me mandava embora. E eu falava, mãe, o dia que eu sair da empresa, que eles me mandarem embora, porque eu não vou pedir as contas, não vou perder, tenho 8, 9 anos. O dia que eles me mandarem, em 2 meses eu tô indo embora. Minha mãe, eu sei, não tem nem dúvida. O dia que eu liguei, eu falei pra ela, me demitiram, agora eu vou. Ela falou assim, eu já sabia. Você falou que me demitiu, eu já sei, pra onde você vai? Aí tava na época do Brexit. Aí eu falei, não vou conseguir entrar em Londres nem ferrando. Falei com alguns amigos lá e falou, tá muito difícil, não vai conseguir, vai negar. Falei, então vamos pra Irlanda, do ladinho. Aí foi a grande surpresa, porque eu me apaixonei pela Irlanda. Eu descobri a Irlanda através do... que eu comentei que eu participei de uma feira de intercâmbio. Inclusive, eu quero ver se eu volto nessa feira esse ano. É uma feira que acontece lá no Shopping Frei Caneca. Sim, já ouvi falar dela. E eu fui com a escola de inglês, eu fui pra... meio que treinar inglês, ganhar um pontinho extra na prova ali, que eles iam dar pra quem participasse. Ganhar pontos positivos. Uns pontinhos positivos. E aí, foi barraquinha ali, conversa com um, conversa com outro. Eu fui vendo em relação a valores, né? E aí, eu vi que tinha alguns lugares na Europa que era mais barato, né? E, inclusive, eles estavam sorteando um intercâmbio pra Irlanda naquele dia. No último dia. Aí eu participei do sorteio, não ganhei, porque eu não tenho sorte pra ganhar nem raspadinha. Ah, nem eu. É entrar sabendo que vai perder. Nem raspadinhas. Eu brinco que se eu for fazer a raspadinha, a primeira coisa que eu abrir vai estar ali, paga mais 10. Só pra você deixar de ser trouxa. Né? E aí, mas foi mais por participar mesmo, porque vai que eu ganho, não sei o quê. Mas até aquele momento eu ainda não tinha nada definido, nem... aquele desejo. Uma coisa, nada. Não tinha nem desejo de ir, Entendi. porque eu tava procurando emprego, eu tava fazendo inglês pra conseguir emprego. É, igual eu, precisava do inglês. Né? Então, foi tudo, por isso que eu falei, foi tudo muito assim. O meu, eu sabia, porque assim, como eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica e multinacional, e geralmente são todas americanas, eles cobravam muito em inglês.
A empresa que eu tava, pô, era a Pfizer, era uma das maiores farmacêuticas, ainda do mundo. Só que eles pagavam seu LEP, tipo, 70% do seu LEP. Puta, um curso muito caro. Eu fazia 3 vezes por semana, tipo, 4 horas, tipo, era faculdade. Eles faziam um teste do nada, me ligavam, tipo, como é que tá seu inglês? Eu sabia que pra subir de cargo, se eu quisesse subir, eu tinha que estar com inglês muito afiado. E nem o seu LEP da vida fazia você ficar fluente. Não adianta, não adianta. É o verbo to be, querendo ou não. Você tem que viver. E eu falava, se eu quero continuar nisso, eu tenho que viver, eu tenho que ir pra fora e me virar. Então, eu sabia que alguma hora eu tinha, por causa do inglês. O meu sempre foi pro trabalho, eu sabia. Então, que a minha primeira faculdade, com 16 anos, eu entrei em secretariado executivo trilingüe, porque eu sabia que sem inglês ou espanhol eu não conseguia emprego bom. Então, eu fui sem... Não era isso que eu queria ter um inglês, espanhol executivo, business, para poder ingressar no mercado de trabalho. Depois, eu fui fazer administração, marketing, especialização, mas o primeiro foi isso. Eu sabia que precisava de línguas. Isso, nós estamos falando de quase 18 anos atrás, quase 20 anos atrás. Eu sabia que precisava das línguas já. Era assim, se você tivesse inglês, você tinha emprego. Exato. Ponto. E estagiário, na época de estagiário. Então, o que me fazia entrar é, tipo, já tem um pouco de inglês, vai entrar. Era o que fazia estagiário entrar. Mas foi por isso mesmo que eu sabia que eu tinha que morar fora. Porque era pro meu inglês estar afiado de falar, entendeu? Por mais que o inglês da Irlanda não seja o mais adequado para se falar em ambiente profissional. Gente. O inglês eu tava da até roça. lembrando com um amigo esses dias, estavam falando que estavam querendo organizar uma masterclass, não sei o quê, e era com um músico internacional, alemão. E aí é tudo em inglês, não sei o quê, as conversas são todas em inglês. E eu fico assim, nossa, gente, só de pensar que meu inglês já foi fluente. Exato. E hoje tá difícil estabelecer uma conversa. Eu Você tô fica, sentindo muito nossa, isso. eu trabalhava, só falava inglês, gente. Pois é. Que triste. Não, e eu falava inglês, e assim, às vezes eu tava com o Andrei, com os nanás, né? Que tinha os nanás lá na Irlanda. Famosos nanás. E eu contratava os nanás pra me ajudar na escola, lá numa reforma, que eu cuidava lá da escola. Eles falavam comigo, e o Andrei tava comigo lá há muito tempo também, falava inglês. Eu falava assim, cara, não entendo nada do que esses caras falam. E eu já entendia, porque eu entendia o inglês deles. Hoje em dia, às vezes eu pego uns filmes e eu falo, cara, o que aconteceu com o meu inglês? É de você não estar vivendo a língua. Sim, principalmente eu depois da maternidade, que resetou metade do meu cérebro, porque eu fiquei burra. Eu falo, não entendo mais nada do que tá acontecendo em inglês. Agora, muito tempo. agora que eu tô voltando, né, a fazer, principalmente mexendo bastante com visto, não sei o quê, que eu tô voltando a ter um contato um pouco maior, né? Voltei a fazer umas aulas, não sei o quê, pra ver se eu consigo voltar, pelo menos, ali, né? Eu me viro, ainda leio alguma coisa, canto umas musiquinhas. As músicas acho que me ajudam muito a voltar. Principalmente com phrasal verbs, essas coisas. Com criança pequena, coloca as musiquinhas da Disney pro meu filho, eu saio cantando todas. Isso é legal. Eu trabalhei ainda, então quando eu voltei pro Brasil, todos os empregos falavam inglês. Então todos eu voltei pra multinacional também da Pharma. Então eu falava inglês. Então até eu ter um Mateu nasceu, eu parei de falar inglês e fiquei sendo mãe. Então agora, tipo, faz um ano e 9 meses praticamente que eu tô grávida, que eu tava trabalhando menos. Você fala, cara, caducou o inglês. É terrível, eu preciso né? ler, algumas vezes eu leio, porque, tipo, eu fico me sentindo burra. Eu falo, eu tô burra. Eu falo pro meu marido, eu falo, cara, eu tô me sentindo burra. É bem isso. Eu não entendo mais nada, Às assim, sabe? vezes a minha esposa pergunta, mas o que é tal coisa? Eu fico assim, eu vou Coisa ter que colocar no simples, tradutor, porque eu não lembro, não. Exato. Tem coisa que eu pergunto pra ele que eu falo, eu sabia isso, que isso é muito básico, tipo assim, uma besteira e eu não sei, sabe? Não, eu voltei esquecendo português, porque eu só falava inglês. Sim. E aí ficam falando que a gente é metido, porque eles colocam umas frases no meio do... Não, mas não é, você realmente esquece. Não é, esquece, eu trabalhava, tinha escola de manhã, aí eu trabalhava durante o dia, às vezes à noite, então todo esse período era só em inglês, e eu morava numa casa com 30 pessoas. E as casas, né? Nossa. Não, e metade era gringo. Aí, pô, você tá numa casa com um monte de gringo. Você precisa respeitar as pessoas que estão ali também. Porque, beleza, tinha muito brasileiro. Quando tava só brasileiro, a gente falava português. Mas quando tá um outro Você ali... tem que falar a língua. Tem que falar, tem que respeitar a galera, isso todo era uma mundo coisa entender. que eu queria e não tive. Eu só morei em casas com brazucas. E, assim, eu queria morar com gringo pra eu poder pegar um pouco mais e treinar coisas básicas na casa. Eu caí mas de eu não tive supetão isso. nessa casa. Cara. Eu caí de supetão. Foi tipo assim... na época a gente morava ali com o pessoal da igreja, né? O Giovanni, o primo dele, mais É verdade, você morou com eles, verdade. mais um pessoalzinho. Aí um rapaz decidiu sair. E você? E aí, com isso, ia aumentar o aluguel para todo mundo. Ele simplesmente saiu, arrumou outro lugar. E foi assim, também da noite pro dia. Falou, ó, gente, arrumei outro lugar, tô saindo. Fazer as malas. Não colocou ninguém no lugar, porque lá você tem que colocar alguém no lugar.
Senão ferra todo mundo que tá lá, porque vai aumentar o aluguel. É um saco. Aí a gente usou o calção dele pra cobrir esse mês que ele ficou fora. E nesse a gente tentou colocar alguém, mas não apareceu ninguém. Aí nesse meio tempo a gente teve que entregar o apartamento. Assim, o lado ruim foi que você deixa de morar com pessoas que você conhece. Exato. Né? O lado ruim é que também era todo mundo brasileiro. Né? O lado bom é que me obrigou a procurar sair da zona de conforto. Novos caminhos. Sim. E nesse um mês que eu fiquei visitando casa, nenhuma me agrada, nem me agrada, nem me agrada. No último dia, literalmente no último dia, no dia que tinha que sair, eu achei essa casa. Que ficava em Dublin 3, ali depois do parque, indo pra lá. E foi perto da nossa viagem. Tanto que eu entrei na casa no dia seguinte, eu arrumei as malas pra gente viajar. Que loucura. Então, minhas coisas ficou numa casa com 30 pessoas que eu não conhecia ninguém. E eu lembro, não sei se você lembra da nossa viagem, que naquela madrugada meu avô faleceu. Lembra? Que daí foi o Brito, foi todo mundo na minha casa e você não foi, porque você tava arrumando as coisas da sua mudança. E vocês foram tudo lá e eu queria desistir da viagem. Você não tem mais o que fazer. E eu procurava passagem pra tentar ir pro Brasil e eu não consegui. Tudo pronto pra nossa super trip. E aí meu avô faleceu. Pra mim foi o primeiro baque, assim, né? tipo, o que eu tô fazendo aqui? Triste. Daí que você questiona, né? Que você tá longe da família, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Não precisava disso. É a parte ruim de você morar fora, né? Quando acontece alguma coisa, muito dificilmente a gente consegue um subterfúgio pra estar ali naqueles momentos. A Grécia foi uma coisa que me marcou, porque as horas que eu parava... Eu lembro que a gente tava no aeroporto, que a gente fez uma conexão, acho que foi em Londres. Todo mundo sentado no chão, porque ia demorar bastante. Eu chorava. A Debbie foi lá, comprou um calmante, me trouxe. Vocês me abraçaram de um jeito, falaram assim, tá tudo bem, vamos curtir, não sei o quê. E aí o pôr do sol, eu chorei, eu fiz oração. Nossa, me emociona, não vou... E aí eu voltei depois com o Andrei, e assim, sentar em Oia, eu lembro do meu avô, que ele tava sendo enterrado naquele momento, e vocês estavam ali comigo. Cara, marcou a viagem pro resto da vida. Vocês estavam lá comigo na época mais triste, assim. Eu tinha uma conexão muito grande com meu avô. Então, vocês foram família naquela hora, assim, não dá pra esquecer. E tem que ser, nesses momentos, é o momento que a gente tem que se unir, se abraçar mesmo. Porque, no final das contas, a gente só tem a gente, né? Só a gente. Por isso que a gente vira uma grande família e essa conexão não perde nunca mais, né? Também. Você vê, 10 anos, a gente ficou 10 anos sem se ver e parece que foi ontem. Foi ontem. Eu não acredito que faz 10 anos. Eu não acredito. Eu falo pro André, 10 anos. Não foi 10 anos, foi ontem. Foi ontem que eu peguei as malas e fui. Não parece que foi 10 anos. É muita coisa e ao mesmo tempo foi muito intenso. Eu casei, minha lua de mel foi pra lá, já foi 5 anos. Ai, que top. Aí eu voltei pra lá depois 2 vezes também. Eu não consigo ir pra Europa e não passar lá pra ver o pessoal. Pra passar em tudo que era lugar, passar na escola que eu trabalhava. E agora com o filho já tá assim, amor, a gente precisa ir pra Irlanda, né? A gente precisa ir pra Irlanda. Eu quero ir lá levar comidinha pros viadinhos do Phoenix Park. Tem que levar. Agora tem que ser com o Matheus, ver os esquilinhos. Tem que levar pra todo mundo ver o Matheus. Eu falei, precisa ir lá. Precisa ir lá. Que saudades. Muita saudade, Mate. Muita. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Ai, Deus. Qual foi a viagem que transformou a Dai pra sempre? É difícil responder uma. Porque, assim, a transformação geral de pessoa foi a ida de intercâmbio. Que eu era uma pessoa, assim, em todos os aspectos. Minha mãe, ao ponto de minha mãe falar assim, volta que você já tá transformada, você é outra pessoa. Tipo, eu era fresca, enjoada, tava metida, sabe? Meu nariz empinado. Nossa, não arrumava uma cama, assim... Sabe daquela assim, eu não vou arrumar minha cama, eu vou trabalhar, eu vou, sabe? Não comia carne moída, não comia ovos, não comia não sei o que lá. Quando eu cheguei lá um dia, fui cozinhar carne moída, que era baratinho, no texto lá, R$1,50. Nossa, era o que tinha. Eu liguei pra minha mãe falou assim, pode voltar pra Irlanda, você já aprendeu a ser humilde e ser gente. Pode voltar. Minha mãe falou isso, pode voltar. Quando ela falou, você tá passando roupa pra ganhar dinheiro, passando roupa, você não passava sua camisa pra trabalhar, que você não sabia. Então, assim, isso me transformou, foi uma coisa, assim, a Debbie, que me conhecia do Brasil, ela falava pro Andrei, se você conhecia essa Daiane no Brasil, em São Paulo, você não ficava com ela nunca. Ela era nariz empinado, jamais. E eu lá, lavava privada e passava roupa pra ganhar dinheiro. Então, assim, isso foi uma transformação muito grande, mas foi um intercâmbio, não foi uma viagem. Agora, transformação total, assim, espiritual, uma conexão, um negócio que eu nunca senti na minha vida, foi pra Israel, Palestina, Jordânia. Foi essa, assim, que a gente foi pra falar com Deus, porque a gente tinha muito essa... Foram anos tentando engravidar.
anos de tratamento com os médicos falando que eu jamais poderia engravidar. E eu falei assim... e Deus me falava que eu ia ser mãe. A gente acredita muito nisso, né? A gente é da mesma religião. E eu buscava e Deus falava, eu vou fazer um milagre. Só foi passando os dias, eu quase com 40 anos, falava, Senhor, quando vai ser? Eu sei que é um milagre, mas a gente tá desesperado, entendeu? Na hora a gente não entende, né? Milagre. A gente não milagre. entende o que Deus quer. Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, a gente vai pra Israel, eu preciso ouvir, passar por todos os lugares de milagre, eu preciso saber o que Deus vai falar comigo. E ali foi uma transformação, acho que pra ele, que assim, nunca teve tão conectado com as coisas de Deus como, e ele fala isso. E pra mim, que aonde a gente ia, a gente via mover de Deus. A gente viu milagre em todos os momentos. A gente orando, tipo, deu pau no nosso cartão, o cara do combustível lá de um posto de gasolina no meio da Galileia, meio que roubou a gente orou a noite inteira, no outro dia o dinheiro voltou pro nosso cartão do Wise. Foram coisas assim que a gente fala assim, meu, é inexplicável as coisas que aconteceu, e a gente viu transformação. E acho que nos últimos dias eu recebi a resposta. A gente tava num lugar, já na Palestina, a gente não conseguiu entrar. Tava o portão fechado, tava tendo a risco de ficarem reféns lá fora. Israel falando pra gente não ir. Eu fui. Quando eu voltei, 15 dias depois começou a guerra. Você vê como já tava o clima lá. Nossa. No hotel que eu fiquei em Israel, na rua, estourou um carro-bomba 2 dias antes da gente chegar. Então, a gente foi naquele clima. E aí, meu marido falou assim, nós não vamos pra Palestina. Eu falei, eu vou, porque Belém, onde Jesus nasceu, é lá. Aqui. Eu já tô aqui, eu vou, querendo ou não. Fomos de carro, o cara com a metralhadora, sai daqui, não vai abrir. Eu falei, quando vai abrir o portão? Eu falava, sou Brasil. Sai daqui, não vai abrir o portão hoje, não tem... Aí eu vi uns palestinos entrando a pé num portãozinho de aço. Eu falei, vou me enrolar no lenço e vou. Aí meu marido, não, a gente não vai. Eu falei, não, eu vou. A gente vai, eu tô aqui. Eu vi tudo, desde da Via Crucis lá, né? Todos os lugares, do pão e vinho, da multiplicação dos pães, do mar da Galileia. Eu não vou onde Jesus nasceu em Betlehem? Eu vou. É Palestina, a gente vai ter que atravessar. Consegui atravessar. E lá, num lugares, o taxista me levou, uma moça toda num pano, me cutucou. Ela sabia que eu falava, não sei como, né? Ela sabia, foi Deus, falou em espanhol comigo, eu entendia tudo. Ela me olhou e falou assim, Deus vai te dar um filho lindo, um varão, um filho lindo. Olha Aquilo só. foi minha resposta, eu queria saber se eu ia ter ou não. Eu entrei no táxi chorando, aquilo ali foi a palavra de Deus que eu tava tanto procurando. Acho que 3 meses depois que eu voltei, eu comecei a ovular, meu tratamento deu super certo. 6 meses depois eu tava grávida, perdi um neném, mas também foi cumprimento da palavra. E depois, logo depois, eu engravidei do Mateus. Então, assim, aquela viagem foi transformação pra mim espiritual, física, emocional, todos os aspectos. Imagina se ela não atravessa essa fronteira. Então, imagina, eu não ia ter essa... Eu arrisquei, acho que Deus viu que eu falei assim, a minha fé, sabe? O milagre do nascimento dele foi aqui. Como que eu não vou? Eu quero estar aqui nesse lugar, eu preciso estar aqui. Eu passei em todos os lugares de milagre, eu vou passar onde Jesus nasceu? O Filho de Deus, eu vou estar aqui. E aí, foi lá que Deus falou, assim, com o portão fechado na saída, ficamos com uma arma aqui... O Israel colocando a gente na parede junto com... Porque uns palestinos tentou passar junto com a gente pra Israel. E Israel fechou o portão e a gente ali no coisa de aço com câmera e mão pra cima. E eu, Brasil, Brasília. E mostrava o passaporte. Tipo, o que vocês estão fazendo aqui? É perigoso. Foi tenso pra voltar, mas eu tava transbordando, Mate. Eu chorava, eu pulava de alegria porque Deus já tinha falado comigo. Dando se eu morresse ali mesmo, ou me atirasse. Eu tava feliz da vida, assim. Então, o que mais me transformou... emocionalmente, e assim, espiritualmente, pra mim, o espiritual é muito mais do que tudo. Foi Israel, Palestina, essa viagem, que fez eu ter a resposta de tudo que eu mais pedi a Deus. Mas de pessoa a ser humano foi o intercâmbio, assim. Então, são 2 momentos na minha vida. Que doideira, que doideira. Nossa. Como que você ia imaginar que na Palestina você Eu sabia que você era doida, mas não esse ponto de sair invadindo fronteira. Não, você não tem noção. E eu lembro que eu falei com meus pais, com o pessoal, eu até postei no Instagram, gente, orem por nós. Os portões estão fechados, eu não sei se eu vou passar, mas eu vou dar um jeito de passar. E eu entrei junto com os palestinos, no portão da Palestina. Misericórdia. Eu lembro que meus pais, eles tinham fechado uma viagem com uma agência pra fazer essa viagem também. Eu não sei se eles iam passar pela Jordânia. Eu fui pra Jordânia também. Mas eu lembro que eles iam pra, acho que Egito e Israel. E eles iam chegar... Deu o alerta, né, de que eles possivelmente entrariam em guerra. As agências ficaram paradas, né, esperando algum movimento. E ficou todo mundo sem saber, né, se fazia mala, se não fazia mala. E, tanto que eles iam chegar em Israel no dia do primeiro bombardeio.
E aí cancelaram, tudo, cancelaram tudo. Eu tive amigos também que a agência cancelou tudo. E depois depois de um tempo, vocês querem ir de novo, eles não tiveram coragem de ir, por tudo que aconteceu. Mas lá sempre viveu em guerra. E eu sabia. A gente sempre teve. Meu pai ainda falou, né? Meu pai falou assim: filha, lá é um. Como que ele falava? Um barril de pólvora. Cuidado. Só tenha cuidado e ore. Porque eles se conflitam em qualquer hora. E assim, realmente, é o lugar. Pra nós que vamos espiritualmente, é muito lindo. Seu corpo se arrepia, você ora. Porque eu orava, eu ajoelhava e orava em cada lugar, né? Sabendo que alguns lugares, alguns pisos não são mais o verdadeiro. Principalmente ali na Via Cruz. Não é mais aquele piso, mas ele teve ali. Então, assim, você vai no milagre, na igrejinha, no local, ali tem a pedra onde ele colocou o peixe, o pão. Você tá sentindo ali o Mar da Galileia. Eu tenho um milagre na minha vida no Mar da Galileia. Então, quando eu coloquei os pés no Mar da Galileia, eu tirei o sapato, coloquei, eu ajoelhei ali naquela água, nas pedras e orei pelo milagre que Deus fez. Com essa passagem do Mar da Galileia de acalmar a tempestade. Então, ali, você que tá com esse lado espiritual, te ajuda muito, porque você tá vivendo ali a sua fé, que você sempre acreditou no algo que você não viu, ficou tangível, né? Então, mas ali eles são sem paz, eles brigam muito. Então, assim, no trânsito, é buzina, eles se xingam o tempo inteiro. Você vê arma o tempo inteiro. Você vê molecada, assim, 16, 18 anos, carregando metralhadora, andando, porque eles levam o fuzil, a gente foi entender com os soldados. Eles levam a arma, eles dormem abraçados na arma, porque eles vivem ali para proteger Israel. Então, você vê a arma o tempo inteiro, você vê que é um povo muito... Eles são sem paz, né? Como a gente já sabe pela Bíblia que isso ia acontecer. Mas isso não anulou tudo que eu senti. Então, assim, se você vai no espiritual, ligado no espiritual, tipo, eu vim aqui para me conectar com Deus, a coisa fica muito mais fácil. Assustava você ver as armas o tempo inteiro para você. Fui lá no muro que separa a Palestina com Israel e a câmera com o fuzil realmente te acompanha. E, assim, você vê tiros na parede... É todo furada. Você fala, cara... Aí o motorista falou assim, ele sabe que você é gringo. Você tá dentro do meu táxi, mas se você descer e ir lá tirar uma foto... Eu falei, não, desculpa, obrigada. Eu não vou correr o risco de ir lá na calçada e tirar com aquela pomba da paz. Não vou. Eu tirei de dentro do carro, falei, tá bom, nesse ponto eu não sou corajosa. Daqui basta. Não precisamos tanto. Ele falou, não, mas eles sabem que a gente traz os turistas pra cá. Eles já sabem que é o táxi de turismo. Eu falei, muito obrigado. Eu filmo daqui. Na hora que a gente parou com o táxi, assim, o fuzil com a câmera, ele já olha a gente. Já. Imagina. Eu falei, tá bom. Tirando daqui de dentro, tá bom, assim. Não vou correr tanto risco, né? Não. Pra quê? Pra quê? Já tô lá no meio do caos, já entrei escondida. O que eu vou fazer ali? Mas é muito interessante mesmo essa questão de guerra, né? Que Israel sempre viveu. E tanto que acredito que seja um dos melhores armamentos, né? Antibombas é o deles, que eles estão o tempo todo ali. Sim. E uma coisa interessante, tá? Uma curiosidade. O Waze... É de Israel, né? Eles criaram, foi Israel que criou o Waze. Israel? Sim. Olha o que eles fazem. Quando a gente pega a avenida, a estrada, que leva pra Palestina, pro portão da Palestina, começa a chegar avisos do Waze. Você tá numa zona perigosa. A gente não aconselha você passar, você tá ciente que você tá indo. Você consegue... Aí o último que aparece quando a gente estaciona, que eu fui arriscando, né? E meu marido, amor, até o Waze tá falando que é difícil. É um lugar que eles não... Aqui, a partir daqui, você não vai ter apoio de Israel. A partir se acontecer alguma coisa... Aí é o último aviso. Se acontecer alguma coisa, ligue para este número que Israel vai te buscar. Eu falei, onde eu tô entrando? Falei, o Waze está me dando... Então, como o Waze é de Israel, ele mapeia todo mundo que tá tentando chegar perto da Palestina e força você não ir. Tipo, força assim, não é um lugar que eu admito que você vá. Tipo assim, não vou te dar segurança lá. Mas, se você precisar de alguma coisa, tem um telefone. Pega esse telefone. Eu sei que eu tirei foto daquele telefone e falei, vamos com fé e vamos com Deus. Vamos. Só que é uma briga, porque ao mesmo tempo que Israel fala que lá não presta, quando você tá do lado da Palestina, eles falam, olha o que eles fizeram com a gente. Olha aqui, a gente passou em lugares de bombardeio, a gente passou em lugares com as casas derrubadas, com fumaça saindo, aquele negócio de filme mesmo, de terror. Olha aqui as crianças passando fome, aqui a gente depende da água e Então você começa a ver os dois mundos. Eu vivi Israel muitos dias e vivi Palestina. Então... Você fica ali, cara, quem tá certo, quem tá... É muito difícil. É muito difícil. E cada um fala de um outro. Por que você vai voltar pra Israel? Fica aqui é seguro, olha o que a gente tá passando, a gente é bom, é um povo bom. Então, cada um... Aí eu vi as duas moedas. Eu falo que eu vi os dois lados. É aquele negócio, né? Existem sempre 3 verdades. Exato. Né? Exato. Tem a verdade de um lado, a verdade de outro e o que realmente é verdade. Exato. Agora, quando a gente descobre o que realmente é verdade, é que são elas. Exato. Muita gente que só ouvia Israel falava, o que você vai fazer lá? Você tá louca? Lá só tem, né, terrorista, gente mal. Mas todo país tem gente boa e gente ruim. Todo país. Brasil tem um lado bom e tem um lado ruim. Todo país que você vai. Eu falei, eu vou correr o risco, eu tô aqui. Imagina que eu não vou ver onde Jesus nasceu, eu não vou atravessar, porque lá ficou como Palestina. Então, Jericó, toda aquela parte é Palestina. Como que a gente não vai passar ali? Onde Jesus nasceu? Eu não vou em Bethlehem, que é Belém, né?
Eu não vou lá só porque agora virou Palestina. E assim, a gente foi super acolhido, assim. O taxista, ele foi um amor, um querido. Assim, ele me viu emocionado, perguntou por quê, né? Que eu tava falando que eu queria ouvir um milagre de Deus, que eu queria ser mãe. Ele me contou que ele tinha 5 filhos, mostrou fotos. Eles dormem dentro do carro, porque eles não tinham onde morar. Aquilo me acolheu de uma maneira, assim, ele chorava junto comigo. Ele falou, você vai ser mãe. Eu vou pedir pro meu Alá. Ele falou, você crê que eu vou pedir pro meu Alá? Eu vou orar pro meu Alá te dar um filho? Eu sou amiga dele até hoje. Ele tá no meu Instagram, a gente se conversa. Quando nasceu, ele fez uma oração, xalá, xalá, malá, blá. Ele começou, me mandou. Ele me pergunta como que a gente tá, como o neném tá. Ele fala que às vezes lá teve bombardeio, que eles tiveram que mudar de cidade. A gente ficou tão amigo e ele parou o táxi no meio do nosso caminho, da nossa estrada, e falou assim, eu posso ir lá orar rapidinho por você? Pegou o tapete, eu tenho isso filmado no meu Instagram. Ele pega o tapete e fala assim, eu vou orar por você, meu Alá vai te dar um filho e eu já volto. Ele deixou a gente dentro do carro, com o carro ligado, com o ar-condicionado, tava acho que 37, 38 graus. Nossa. Foi orar e voltou ele chorando, a gente chorando, a gente só se abraçava, falou, cara, um muçulmano parou para orar pra gente, pra alcançar esse milagre. Então a gente se fala até hoje. Então assim, eu tenho amigos lá de Israel, que a gente fez amizade, eu tenho na Palestina, então assim... a gente conhece as duas verdades, então é muito difícil você entrar entendeu? No quesito de quem tá certo e quem tá errado, é muito difícil. E são experiências, assim, que não tem nem como descrever, né? Não tem. E assim, todo mundo que vai pra Israel, um fala assim, o seu foi lá, que Deus falou com você que você sentiu uma coisa. A gente fala assim, foi quando eu me batizei no Rio Jordão. Eu também me batizei no Rio Jordão, mas como eu já tive um batismo antes, não foi tão... Foi só assim, eu senti aquela água que foi ali, né? Que simbólico. Jesus... Exato, simbólico de falar assim, foi aqui, cara, eu tô no lugar, sabe? Então, assim, cada um sente uma coisa. E cada um que vai sente uma coisa. Eu tive amigos que falaram assim, não, foi quando eu fui pra Galileia. Tem uns que foi quando eu subi o Monte das Oliveiras. Subi o Monte das Oliveiras, senti uma coisa assim... A árvore mesmo, que fala que Jesus ajoelhou... tem todas as árvores, todas as oliveiras. Tem uma. Ela é de um tamanho. E tem uma cerca. Ela tá... Imenso. Florida é diferente. Os caules é diferente. Você fala assim... Ela é diferente de todas as outras. Então, assim, a nossa fé é o tangível. Eu vi... E é bem aquela que quando olha, você vê os portões de Israel. Você fala assim, só pode ir aqui, porque a Bíblia fala que... Então, e condiz com aquilo que você tá vendo. Vai conectando uma coisa, conectando. E tem gente que fala assim, ali eu me perdi, ali me acabou. Então, cada um tem uma experiência. E cada viagem, cada país, uma experiência vai ser diferente. Isso que é legal, né? Isso que é legal. Com certeza. É muito bom. E você tem uma noção de quantos países você já visitou? Cara, já passou de 40. Vixe. Não sei se é 45 ou 46. É, por aí. Meu Deus, aí tem história, hein? Acho que 2 horas vai ser pouco. Não, vai ser. Não tem condição. Não tem condição. Tem uma lista infinita. É porque também, é porque assim, só conseguir, é coisa que eu nunca imaginava, né? Eu andava de avião só a trabalho. Eu nunca viajei de avião pro Brasil, assim, por mim, sabe? De pegar férias. Eu lembro que quando eu entrei na Pfizer, acho que 2 anos depois de ser... Sendo estagiária, eu guardei dinheiro e falei, eu vou fazer minha primeira viagem pra fora do Brasil. Foi a Argentina. Fiz Argentina e Uruguai. Fui de avião. Foi a primeira, assim, falei, paguei, tô indo pra fora do Brasil. É que na nossa época também viajar era um... Não dá pra gente dizer que era um artigo de luxo. Mas não era alguma coisa tão acessível como é hoje. Venci na vida, cara. Tipo assim, você olhava, tipo assim, seus colegas de escola, né? E falava assim... Tipo isso mesmo, venci na vida. Exato, venci na vida, consegui, sabe? Eu juntei cada dinheiro, assim. Eu lembro que eu consegui levar minha irmã junto. Eu falei, cara, tô me sentindo muito, assim... sabe? De levar minha irmã junto. Fazer Argentina, Uruguai, sair por aí. Eu já falava um pouco de espanhol. Foi muito legal. Foi a única, assim... Aí eu não esperava que ia viajar a Europa, atravessar oceanos, ir pra, tipo, outros lugares. Eu não imaginava, mas o intercâmbio, lavar muitas privadas, me abriu essa porta, assim. E aí eu comecei. E aí não parava mais, né? Eu não trabalhava de final de semana. Então, eu tinha você, a Deb, todo mundo trabalhava muito de final de semana, porque era onde os bares, os pubs funcionavam. E eu já não, era de segunda a sexta. Funcionava... Pô, pub lá, sexta, sábado, domingo, até às 3 horas da manhã. Vocês não tinham parado. Eu quase não encontrava de final de semana a Deb. A gente queria, às vezes, sair pra comer, almoçar. O shift dela era totalmente diferente. A gente quase não se encontrava. Às vezes a gente se encontrava na cama, na hora de dormir, que a gente dividiu por muitos anos uma cama de casal. Eu e a Deb. Nosso quarto tinha cama de casal. Eu lembro. Às vezes eu tava dormindo, ela chegava de madrugada e falei, aí, tá tudo bem? Então, era assim que a gente se encontrava. Mas eu nunca trabalhei de final de semana. Então, as viagens que eu pegava era já na sexta, sábado, domingo, eu voltava na segunda pra trabalhar, entendeu? Então, todo final de semana quase eu tava viajando pra algum lugar, cara. Era ferry boat pra País de Gales, era Ryanair. Ryanair foi meu busão aéreo mais usado. Ryanair é vida. Gente, pra quem tá na Europa, usem Ryanair. Não é o mais luxuoso, não, é o pior. Não tem conforto aéreo, nenhum. É um busão aéreo, você senta em cima de um cimento que não reclina, não tem nada.
Vira um mercado 25 de março na hora que o avião decola. Então, se você quiser comprar uma água, você vai pagar. O café, você vai pagar. Começa a vender até rifa, até coisa de cavalo. Começa a vender, você não consegue dormir. Mas, mano, você paga nada. Você não paga nada pra viajar. É muito louco. É muito engraçado que a gente fazia essas viagens tudo cansado, aí sentava na poltrona assim, falando, nossa, agora eu vou descansar. Não Né? dava. Vou dar uma reclinada e o reclínio da cadeira da Ryanair é assim, ó. Então, E duro, de plástico, né? Aquele acrílico. Duro. E você vai assim, né? E eu que sou alta, as pernas eu tinha que abrir igual homem pra sair Tudo dos bancos, porque apertadinho. não dava pra mim, assim, era horrível. Mas era o busão aéreo, cara, assim, eu lembro que, isso eu nunca vou esquecer, eu paguei 18 euros em avião, viajar de avião, com a minha malinha de mão pra ir pra Amsterdã, 18 euricos. E eu lembro que nessa viagem, aí eu lembro que eu paguei 22 euros pra Paris, e minha mãe tava descendo pra praia, que acho que eu tava pagando uns 4, 5, tipo, pedágios, assim. Gente, eu falei, mãe, o que você gastou de pedágio? Eu não 22 gastei de... euros. 22 euros de avião, eu tô indo pra Paris. Tô indo conhecer outro país. É absurdo, né? E você tá gastando muito mais pra descer pra uma praia. Falei, olha o Brasil como tá, tipo... Tem pedágio hoje em dia que custa 20 e poucos reais. Exato. E aí minha mãe falou, é real, é verdade. O que você gastou convertendo, na época tava 4,60. Ela falou, você tá gastando menos indo pra outro país, pra Paris. E eu tô descendo pra praia. E a gente nem precisava converter, né? Porque a gente ganhava em euro. Graças a Deus. Quando parou de converter... Porque assim, quando você vai com dinheiro, porque a gente tem que ir dinheiro, né? Quando vai pra Irlanda, na minha época era 3 mil euros que a gente tinha que levar com a gente. Hoje já tá mais esse valor. Tá 4.700, uma coisa assim. Mudou, né? Mudou. Quando eu fui com 3 mil euros, você ia gastar 1 euro lá na pizza do Tesco. Eu fazia a conversão, 5 reais, 6 reais. A gente ficava convertendo. Mas depois que você começa a ganhar... Será que vale? Será que vale? Mas depois que você começa a ganhar em euro, a vida muda. Vira uma chavinha, né? Daí você não converte, porque assim, quem converte não se diverte. Só que a gente convertia até acabar o nosso dinheirinho que a gente trouxe do Brasil. Depois, cara, Depois é só só 2 alegria, euros, só dá alegria. 3 euros, 5 euros, 10 eurico paga. Era isso. Ai, eu tenho tantas perguntas. Meu Deus, eu meu não sei nem Deus. por onde começar. Nem por onde começar. Me fala a sua viagem. Qual foi a mais, assim, que te transformou? Que você sente A que te minha transformou? viagem... com certeza foi intercâmbio, assim. É, Eu eu acho acho que foi um momento totalmente inesperado da minha vida. E eu fui mesmo pra ter uma experiência. Eu até brinco com a Si que eu não faria a loucura que eu fiz. Acho que a nossa idade não permite mais fazer. Talvez eu não... Permite que a gente fique um pouco mais seletivo, né? Depois de viver certas coisas. Mas eu não faria... hoje, né? Casado, com filho, não sei o quê. Não. Tem que ser mais de estabilizado. abrir mão de tudo, falar aí pra... por mais que a gente tivesse uma vida melhor, né? Em alguns aspectos, não em todos, obviamente, morando lá. Mas você precisa se submeter a muita coisa, né? Subemprego, às vezes humilhação, ser rejeitado por muita coisa. E agora a gente tem um filho pra passar por isso junto com a gente, né? Exatamente. Então, tipo assim, você fica pesando prós e contras do que fazer, né? Obviamente, eu tenho vontade de talvez morar em algum outro país. Mas agora eu fico pensando assim... Você tem visto europeu, alguma coisa pra melhorar a sua ida? Eu, Não. eu sei que eu tenho cidadania portuguesa por parte de pai. Aham. Acho que polonesa também, se eu não me falha a memória. Alguns parentes, assim, distantes, por conta da minha avó. Legal. E tenho portuguesa e espanhola também pelo lado da Si. Mas a gente nunca foi atrás disso, né? Porque aí eu entro naquela questão, tipo, de você realmente sentar, pensar... O que vai ser benéfico, né? Pro seu filho, pra sua esposa, porque você tá deixando uma nação, você não pode contar com a sua profissão, você não pode contar com apoio, você não pode contar com N fatores, né? Então Mas eu fico se você pensando... tem o visto, é um plus. Você consegue entrar na tua área, sabe? É um plus quem tem o visto, sabe? Não foi atrás. Eu sei que tem alguma coisinha ali, mas... A gente já planejou muito. O meu sonho não era nem ter voltado da Irlanda, né? Eu voltei, mas se o André um dia falar pra mim, tipo, vamos amanhã, eu largo tudo. Tudo que eu tenho, eu volto. Porque assim, eu não quero criar meu filho aqui no Brasil, isso eu falo, não quero. Gente, não é aquela coisa do, a síndrome do, você tá no Brasil falando mal.
Só quem passou em país de primeiro mundo sabe o que a gente tá falando. Eu até sabe? largaria. Já pensei. Às vezes me dá uns surtos assim, eu vou vender tudo. A gente já planejou muito. Quando eu tava vendendo a minha outra casa, eu até falei com a minha chefe na ICOT, porque eu ainda trabalho pra ICOT na Irlanda, né? Eu ainda levo alunos de intercâmbio, então quem quiser ir pra Irlanda, me chama que eu consigo. Ainda trabalho. Eu trabalhava naquela época, né? Trabalho levando muitos alunos pra lá, é muito legal. E é bom porque eu vivi lá, então eu já dou a dica, eu falo, leva mais que 4, leva dinheiro porque você não sabe quanto tempo você vai precisar ficar pagando, né, Airbnb, algum lugar mais caro. Então eu ajudo muito porque a gente sabe a realidade como é que é lá, diferente do que as agências vendem. E aí eu falei com ela, é o seguinte, eu tô vendendo minha casa, se eu vender tudo, eu tenho tanto X de dinheiro, e o meu esposo é croata brasileiro, ele tem o visto, então o Mateu, meu neném, já tem o visto de croata, então eu iria como esposa de europeu. Ela falou, vem que é sucesso, já pode entrar na hora, você já vai ter o stamp for com o tempo, tudo, você não precisa de nada. E assim, tendo isso, sabendo, os caras aqui sabendo que seu marido que você não vai sair do país, você não vai aprontar, não vai fazer nada, a chance de emprego é muito melhor, você consegue uma coisa. Ela falou assim, cara, você guarda essa grana na poupança no banco, você dá uma entrada numa casa, disputa uma casa, dá pra você viver bem. É começar, tipo assim, passar fome, vocês não passam. Aí então, você assim, começa a sonhar, né? Você começa a sonhar. Eu falei pro meu marido, eu falei assim, não me ilude, não me ilude. Aí eu comecei a montar tudo, assim, vendendo os carros, vendendo a casa, a porteira fechada, vendendo tudo. A gente vai com tanto, daí eu pego tanto do trabalho aqui, o Andrei pega de lá. Falei, dá pra viver. Aí falei com a Bruna, tipo, minhas amigas estavam tudo comprando casa lá. Falei, quanto você pagou na sua, e qual região, e não sei o que lá, e o que o banco faz. Aí descobri que lá você tem que deixar um dinheiro parado muitos meses pro banco ver que você tá com aquele valor guardado pra dar a entrada na casa e dar o financiamento super barato. Financiamento lá é de chorar a porcentagem lá. É de chorar. Você paga rindo, sabe? Aí eu falei, tá de brincadeira. Aí quando eu falei pra minhas amigas, eu pago tanto do financiamento da minha nova, você tá de brincadeira. Você tá louca, paga tudo isso por mês. Lá é irrisório, entendeu? Então, cogitamos isso. Só que como eu queria ter neném... Eu nem vou falar do meu financiamento pra não chorar aqui ao vivo. Então, não compensa. Eu choro só de falar, assim. A Cassie foi em casa e falou, amiga, você tá louca, pagar tudo de financiamento? Você tá louca. Bebeu. Pois é, entendeu? Então, assim, a taxa é muito alta. Mas a gente planejou muito de ir. Só que eu tava no meio do tratamento pra engravidar. E aí foi quando eu voltei da Irlanda, voltei de Israel, a gente comprou nova casa. Falei, vou continuar aqui que eu quero ser mãe. E eu não ia parar o tratamento. Sim. Então as coisas levaram pra ter o Mateu aqui. Mas se o Andrei fala, vamos amanhã. Tchau, cara. Tchau. Vocês me vê mais aqui. Aí, Andrei, tá perdendo a oportunidade. E ele não quer ir. Ele não quer. Ele fala que pra Irlanda, não. Pra Irlanda, ele não quer. Aí, Croácia. Ele me levou pra Croácia pra eu ver como que é o país dele lá. As ilhas, eu moraria fácil, né? Que vida... eu tenho muita vontade de ir pra Croácia. Maravilhoso, tem uma amiga que foi, acho que pra... Dubrovnik. É maravilhoso. Eu conheci, acho que umas 7 ou 8 ilhas lá com ele. Eu moraria em todas. Eu falei, você quer viver de barquinho? Vamos morar. Vamos de barquinho, compra um barquinho. Aqui você quer ficar? Mas ele gosta de praia e verão. Então, a Irlanda, ele não se adaptou, entendeu? E Espanha? Então, ele cogita a Espanha, ele ama a Espanha ou Croácia. Ele fala, Espanha ou Croácia, vamos embora. Eu falei, aí sim. É que a Espanha dizem que é um pouco mais caro, né? Então, pra se viver. Eu tava falando isso ontem com o Henrique. Dependendo da região. Não sei se tá saindo o som, gente, mas é que tem um nenenzinho aqui. É que tem alguém querendo viajar, sabe? Mas eu falei ontem com o Henrique sobre isso. E ele falou, dá vontade de mudar, às vezes, da Irlanda por causa do tempo, por causa das coisas aqui. Mas o salário alto da Irlanda, só quem mora na Irlanda sabe o poder de compra que tem. É um dos salários mais altos da Europa, né? Sabe? Então, tipo assim, você vai pra Portugal, você tá ganhando ali, acho que 8 ou 7 euros a hora, meu. E na Irlanda, hoje, quem entra como 14, empregado igual eu, tá 18 euros. 18? Pra uma casa menos que 18, Nossa. 20 euros, cara. Sabe? É muita grana que a gente tá falando. Subiu o preço das coisas também. Mas, não tem. O poder de compra lá. Aí você vai, Portugal, você considera Portugal. Aí você considera Espanha. Você fala assim, o salário máximo lá é tanto. Você fala, não dá. Tem muita gente que sai, né, desses países da Europa pra ir pra Irlanda por conta de trabalho. E por isso tá super populoso. Tem muito brasileiro na Irlanda? Tem, gente. Tem muito imigrante, tem de tudo que é lugar. Tem mais brasileiro que irlandês lá. Tem mais polonês do que irlandês. Tem muito brasileiro, tem mexicano, tem gente por causa de grana, levantar grana e ir embora. Porque é muito dinheiro que você... Então, assim, na hora que eu começo a ponderar, eu falo, eu vou pra Espanha, tipo, cara, começar do zero mesmo, porque o salário lá tá baixo. Tipo, é um país lindo, mas, tipo assim, eu amo muito a região da Espanha, ali das Ilhas Baleares. Eu adorei as ilhas lá. Ibiza eu não moraria, mas a gente foi pra... Ai, esqueci o nome, amor. Mallorca. As casinhas de pedra de Mallorca. Com aquele fundo de oceano azul. Eu fui vendo o custo de vida lá, tipo, é super barato. Tipo, verão o ano inteiro, maravilhoso.
É uma paz, as ruínas de terra, você entra... Malta, a gente moraria em Malta. Malta, tranquilamente. Eu lembro que né, na feira de intercâmbio tinha muita gente também Intercâmbio pra procurando Malta. intercâmbio pra Malta. É O um dos pessoal caminhos. só fala que... aí é uma questão de gosto, né? De que não seria tão indicado pra quem não consegue falar tão bem o inglês, porque o inglês lá não é muito... O inglês lá, eles falam com sotaque italiano, assim, é muito pegada italiana, E o salário lá era muito baixo. Quando eu fui pra Irlanda, eu cotei em Malta, porque tinha amigos indo pra Malta. Na época, era, tipo, 9,80, 10 euros uma hora de cleaner, de limpeza, contra 5 euros de Malta. Daí eu falei, ops, acho que eu vou pra metade, né? Irlanda. Mas a gente foi pra Malta, tá? Eu passei em todas as 3 ilhas, passamos por tudo que é a cidade, a gente ficou, acho que, uns 5, 6 dias andando de carro, a gente conheceu tudo. Moraria fácil em Malta, mas o custo de vida é lá, tipo, o salário é mais pra baixo, mas você tem que ponderar. Então, quando eu começo a ver os salários mínimos, a gente que já trabalhou e ganhou muito dinheiro na Irlanda, a gente pondera se a gente vai para outros países. Eu iria pra Irlanda de novo, até pela família que a gente tem lá, e eu ainda tenho lá, né, assim, são minha família. Então, todo ano que eu vou, eu passo na casa de cada um, eu quero ver cada um. Então, a gente já tem uma família, já tem uma comunidade, né? Então, ir pra um lado que vai ter que começar do zero mesmo, aí eu fico pensando, sabe? Mas por ele é só Espanha, Malta ou Croácia, ele não quer Irlanda. O que me pega mais é em relação à parte de emprego, né? Que me preocupa. E rede de apoio, né? Tudo bem que você não vai ter muita rede de apoio em lugar nenhum. Não vai. Mas... Rede de apoio, eu falo que é pai e mãe. É só a gente aqui, então, assim, por exemplo, é a família. A gente tem a rede de apoio lá em Dublin, né, do pessoal. Sim, que já é uma comunidade. Que já é uma tipo comunidade assim, fica na rua, muito a gente não vai forte. mate, sabe? Tipo... E eu conheço bastante gente nos Estados Unidos. E aí então... é um ponto que divide, né? Você fala assim, eu vou para os Estados Unidos ou eu vou para a Europa? Eu vou para os Estados Unidos ou para a Europa? E eu fico meio perdido, assim, em relação... Porque são caminhos muito diferentes que desembolsam, querendo ou não, muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? Tanto para você ficar legal nos Estados Unidos, vai muito dinheiro, né? Porque é um país muito burocrático. Sim, sim. Em compensação, a Europa não é tão burocrático, mas a questão da cidadania, para você ir um pouco mais tranquilo, aí pega um pouco. Aí você fica aí agora, o que eu faço? O que eu faço? E você, o que você faria? Pondera, né? Pondera. Eu sempre tive meus olhos pra Europa. Então, assim, Estados Unidos, pra você ter uma noção, eu passei por 46 países, nunca cheguei nos Estados Unidos. Eu nem fui atrás de visto. Aliás, eu preciso conversar com você, porque agora eu quero ter, talvez, porque eu vou ter que talvez ir pra Disney por causa do Mateu. Então, eu tento nem levar ele muito pra Disney pra ver as coisas de Mickey, porque eu não quero que ele, entendeu? Porque, assim, não é um lugar, eu falo que eu deixo mais por último, assim, quando ele estiver entendendo, tiver que ir pra Disney, porque eu tenho muito lugar pra explorar ainda. Então, os Estados Unidos nunca mexeu comigo, mas eu tenho amigos que foram pros Estados Unidos porque a vida deles era Estados Unidos. E, assim, nunca pensaram na Europa. Então, eu tenho gente que, assim, vai quase todos os anos para os Estados Unidos. Entendi tudo mas pouco, Então, assim, eu sou apaixonada pela Europa. Porque são muitos anos atrás. Assim, as construções, as coisas. Parece que você tá viajando nos livros de história. Eu sou apaixonada por história. Então, eu sempre foquei em Europa. E por conta do visto do Andrei... A realidade me facilita, né? Porque eu posso entrar a hora que eu quiser em qualquer lugar, entendeu? Então, Estados Unidos já não. Ele entra, mas aí eu precisaria ter, entendeu? Porque ele consegue, ele só faz um formulário lá e entra. Precisa do... Mas eu aí não. Então, assim, eu preciso ver agora esse SEBS, visto. né? Acho que é SEBS que fala. Que você tem que preencher, paga acho que $20, uma coisa assim, e você tem acesso lá por não sei quantos meses. 90 dias. 90 dias, Não sei quantos, acho que é 2, 3 meses, é isso aí mesmo. Mas Europa sempre foi minha paixão. Mas Estados Unidos, eu tenho amigos morando nos Estados Unidos, assim, mudaram a vida e não voltam por nada também. Que é outra realidade. É outra realidade. Aí entra... o pessoal que vai para os Estados Unidos entra naquela questão do poder de compra. Né? Você, querendo ou não, tem como ganhar também muito dinheiro nos Estados Unidos. Sim. O dólar é uma moeda muito forte. Muito. É no mundo inteiro, né? E o poder de compra do americano é absurdo. Não tem comparação. Eu falo muito da Irlanda do poder de compra, mas comparando com os Estados Unidos, você não consegue. Os Estados Unidos é muito melhor. Só que pra nós, que somos brazuca, quando você vê um potão de Nutella, na época que a gente foi pra lá, que era 2 eurico, aquele potão de 1 quilo, você fala... Mas no Brasil tava 70. Parou. Exato. Você fala, como assim? O lado bom de você ir pra Europa é que você tem um mundo pra explorar ali, né? Você tem Europa, leste europeu, Ásia, tudo muito fácil. Né? O ruim de você ir pros Estados Unidos é que, beleza, você tem o poder de compra, mas você também... fica longe de tudo, né? Viajar nos Estados Unidos é muito caro.
E eu acho que você pra você sair ficar também legal... é muito caríssimo. É, Então, eu acho que pra você ficar legal nos Estados Unidos, assim, tipo, curtir bastante em paz, você tem que estar legalmente lá. sim. Porque eu tenho amigos meus que não estão atrás do visto e, cara, não conseguem mudar de cidade, não conseguem mudar de lugar. Então ficam meio que presos nos mesmos É. lugares. Eu tenho gente em Las Vegas, eu tenho gente em Chicago, eu tenho gente em Miami. E eles falam assim, eu tô esperando o meu, talvez um dia saia, talvez meu visto de trabalho saia, então eu não posso sair pra lugar nenhum. E não conseguem nem viajar. Você fica refém, né? Você acaba ficando refém. Eles estão vendo uma vida boa? Tão. Mas eu morreria não poder viajar. Eu já tô morrendo, porque faz um ano que o Matheus nasceu. E eu não consegui viajar, não consegui sair do país. Eu falo, pô, ele tá me coçando, eu quero viajar, entendeu? Então, assim, eu morreria ficar esperando dar a legalidade dentro dos Estados Unidos. Na Europa, você tá ali, circulando, e você consegue, entendeu? Esse é um ponto muito favorável da Europa. É. É um dos pontos, assim, que me pega Pondera, bastante. Me pega Você vai bastante. de 3 anos, Eu tá em outro falo, país, né, "Nossa, cara? É. Pô, você tem tudo ali fácil, tudo fácil e barato, né? Exato, é muito Barato, preço de banana. É. No entanto que, na época, antes do Mateu, todo ano a gente fazia uma viagem pra Europa. A gente ia com as malas vazias, literalmente. Uma mala dentro da outra, porque a gente fazia as compras pra lá. De lá pra cá. Trazia tudo, desde tênis, roupa, calçado, maquiagem, Mano, perfume, super tudo compensa. a gente trazia de lá. E isso que não é o poder de compra dos Estados Unidos. Mas pra gente, era 3 vezes, 4 vezes mais barato. Pô, na minha lua de mel, eu até contei, a minha mala foi extraviada. Eu fiquei 5 dias na minha lua de mel, sem bagagem. Só com a roupa que a gente tinha levado na bagagem de mão. Pô, no primeiro dia não deu outra. Eu falei, amor, eu conheço uma loja ótima aqui, ó. Primark lindo. na vida. Ah, Tá maluco. É. Eu tenho, juro, ontem eu vim pra casa da minha mãe. Falei, mãe, essa blusa aqui faz 10 anos. Eu comprei na Primark lá e tá aqui funcionando. Tipo, eu tenho as roupas ainda até hoje. Famosa eu tenho pênis. sapatos, pênis. É que na Irlanda é só que ela tem esse nome Só- de pênis. é, não- Na Europa inteira. Você sabe por quê que é só lá Não que tem faço esse... ideia. Eu também não Não faço faço ideia. ideia. Nunca fui atrás. Procurei por pênis na Escócia, eles falavam. Aí eu falava, rede Primark. Ô, Lucão, coloca uma imagem aí, porque senão o pessoal... O pessoal vai. Eu vai- tenho ideia de cair, eu tô lá. A quinta série é forte do pessoal. É. Coloca aí, peneis. Pênis com Com 2 dois N's N's e e Y. Y. Na Irlanda, é o único lugar que a rede Não, Primark... Y. YS. Ali, ó, YS. pênis. É Ah aquele lá. dizerzinho azul ali. Primark empresa. A rede Primark tá na Europa inteira, mas o nome pênis é só na Irlanda, gente. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Eu não sei por quê, mas é a rede Primark tão Lugar- famosa da Europa. Lugar de brasileiro feliz. Brasileiro. Gente, eu comprava All Star. Quando eu fui pra Irlanda, eu amava All Star. Eu tinha um monte de All Star. Eu pagava aqui 200, 180 no All Star. Eu pagava 2 euros. Eu tinha All Star de não, é glitter, tinha All Star absurdo. preto, vermelho, rosa, branco. Tinha All Star de tudo que era 2 euricos o All Star. Tipo, calças jeans eu pagava 5, 8 euros. Minha tipo, esposa amou essa loja, não tem como não inclusive, amar. me causou muitos transtornos financeiros. O Andrei quer me matar quando a gente vai pra lá, porque eu passo 5, 6 horas nesta loja. e eu Não, trago tudo. Eu trouxe 5 eu ou 6 passava também, sobretudos. passava. Cara, Passava era horas nosso lá. mundo. Era o nosso mundo. Era O maravilhoso. Bruno Brito não gastava mais que €1 em tênis. Ele ia lá e pegava essa promoção de €1. O Brito pagava €1 no tênis, mano. Eu lembro disso. Ele vai lembrar disso. que Nossa, ele eu comprei terno lá por 60 euros. Sim, camisas, tudo. Camisa. Camisa pra trabalhar hoje, que eu trabalho, eu trouxe de lá. Camisas de seda, camisas Era- de estampa. Nossa, Meu, era muito tudo. bom. Muito Era uma. bom, muito bom. Só que só lá na Irlanda tem esse nome pênis e eu não sei porquê. O resto é tudo Primark, né? No entanto, que eu fui pra Escócia, tava com a minha chefe da época da ICOT, e eu, vamos atrás da pênis, a gente viu Primark, mas é a mesma? Ele falava, não, pênis não é aqui, é a rede Não Primark. existe, não Aí não existe. tinha, a gente se tocou, era a mesma coisa, era a mesma loja, mas não era pênis, era Eu, Primark. eu descobri quando eu fui pra Londres, que lá é muito forte, né? Primark. É. Aí eu passei na loja, eu falei, eu acho que eu já conheço essa estrutura de algum lugar. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que é a Que era mesma Primark, rede. exato. Eu descobri lá também. Eu descobri na Escócia que era a mesma rede, mas só a Irlanda adaptava. Eu acho que é só a Irlanda. Ixi, tem neném chorando, gente, desculpa. Se tá saindo som, tem bebezinho chorando aí que eu vou te fazer 1 ano. Mas eu fiz a minha vida na Primark. Até hoje, quando a gente vai lá, eu compro, assim. Não, é Zara também é maravilhoso. preço de banana. Zara também, porque Cara, Zara assim, só é marca absurdo. aqui, né? É só marca aqui. Pra você ter uma noção, até hoje eu vim com a jaqueta de lá. Eu comprei na Zara de Viena, uma jaqueta que tava 20 euros. Cheguei no Brasil, quando chegou o inverno, ela estava aqui ao valor de 899. Nossa, 899. Eu paguei 20 900 euricos. conto. Uma Ó, jaqueta de couro. Você que é apaixonado por Zara,
acha que é o melhor dos mundos... Lá é a C&A de Lá lá. é tipo Riachuelo, C&A, É uma Renner. Renner de lá, porque não é nem Uma a Renner. Riachuelo, assim. Eu acho que a Eles- Riachuelo de lá é a River Island. Eles eu não gostava dão muito. muita credibilidade pra Zara, né? É impressionante é. como muda as coisas de um país pro outro. E, cara, tipo assim, eu trouxe, daí quando eu olhei assim, eu mostrei pro André e falei, dá uma olhada. Dá uma olhada no valor da mesma jaqueta. Não, e até hoje, né? Tem muita gente que vai na Zara procurando etiqueta De fora, de Europa, fora pra da pagar o Europa valor da Europa. pra pagar o valor Aconteceu do... isso com o Andrei, né? A gente tava na conseguiu? Zara. A gente tava na Zara. Mentira. Ele pegou um perfume que ele gostava da Zara. E falou, eu quero pagar no valor do euro. Não vou pagar no valor. Ele falou assim, tá num valor de euro. E eu tenho euro aqui, eu acabei de voltar de viagem. Eu quero pagar no valor de euro. Daí a mulher, você tem que me entender que eu vou perder meu emprego. Desculpa, foi a falta de... Aí você pagou, né, em real, uma coisa assim. Deixou quieto. Que a mulher falou assim, era nossa etiqueta, mas a vontade que Eu dá brigava, falar... eu ia brigar até o fim. O valor, quanto que era, amor? Tava acho que 8 euros e a gente pagou 79 e pouco reais, assim. Compensou. Até que foi, mas assim... Mas mesmo assim, eu ia cobrar os 8. Falei, eu vou pagar R$8 Tem aqui. Brasil, fica a dica pra quem quer Se pagar em valor eu de chamo euro. o Celso Russomano aqui, você quer apostar? E a gente tava com euro, porque a gente tinha acabado de voltar de fora. Então a gente tava com euro na carteira. Então dava pra pagar em euro só 8 euricos, Hoje entendeu? eles ficam muito atentos com essa questão. Fica muito. Mas tem brasileiro que entra na Zara Só só pra procurando pesquisar, etiqueta pra estar o preço de Europa em euro. Porque você vai pagar bem menos. Bem menos. E o que ninguém conta sobre morar na Irlanda? Ah... Ponto polêmico. Tan. Você lembra do banheiro? Jesus, essa é a pior parte. Então, quando eu fui pra Irlanda, as mulheres que vão pra lá têm 3 caminhos, né? Você ser Chindomite, que é tipo babá, ou você trabalhar de waiters, que é os garçons de Garçom. pubs e tudo mais, ou você ser cleaner, que é limpar privada, né? Limpar a casa. Eu nunca fiz nada disso, eu só trabalhava em multinacional em computador, então assim, nunca lavava nenhum banheiro pra minha mãe, não sabia nem por onde começar. Cuidar de criança, então não sabia manter um cacto vivo, né? Não sei como o Matheus chegou com 1 ano aqui. A minha esposa já Chega- conseguiu matar um cacto afogado. Então, eu eu falei, nunca tive. amor, ele sobrevive no deserto. Eu nunca tive, Você assim. conseguiu matar um cacto? Eu mato planta. E o Andrei fala até hoje, eu quero ter horta, eu mato todas as hortas que eu compro. Eu não consigo, eu não sei como o Matheus tá vivo, assim, é bênção de Deus mesmo. Mas, assim, bom, cuidar de criança não tem essa coragem. Então, muita gente vai pra cuidar de criança porque ganha muito mais. Eu falei, eu não tenho essa... E se morre na minha mão, eu não tenho essa coragem. Eu falei, vai me sobrar ser waiters ou ser, tipo, assim, tem gente que é repositor de estoque, de Primark, essas coisas de Tesco. O que eu fiz? Cheguei lá com mais grana. Então, dica de quem quer ir morar fora, não vai com o dinheiro contado. Eu fui com mais grana. Leve sempre a mais. Sempre a mais e procurei cursos lá. Então, eu passei as 2, 3 primeiras semanas fazendo curso. Eu fiz um curso de cleaner dentro de um hotel 5 estrelas. Pra limpar eximiamente, 100% um quarto, matar as Eu bactérias. não fui com essa cabeça. Fiz curso de waiters, fiz curso de repositor, até de como abaixar e pegar caixa, você usar aquele negócio, comprei aquele negócio. Fiz curso de tudo. Falei, aí coloquei caro no esses currículo. cursos? Eu pagava 25, 30 euros Nossa, pra cada um. Era barato. baratíssimo. É que pra gente, quando a gente foi, a gente tava com dinheiro meio que, né? Eu levei Contadinho, 1.500 a mais, levei 4.800 por aí. Então eu levei mais dinheiro, mas assim, eu já fui com essa cabeça de fazer os cursos pra me ajudar a entrar, porta de entrada. E aí, colocava nos currículos, fiz 3 currículos diferentes, pra waiters, pra repositora ou pra cleaner. E aí foi quando eu tive esse negócio de cleaner que eu entrei no mundo com esse currículo, que eu já tinha feito esse cursinho tudo. O Henrique, meu pai da Irlanda, assim, o Henrique e a Karina são meus pais da Irlanda, eu falo até hoje. Já tivemos a oportunidade de apresentar eles pros meus pais, jantar na casa dos meus pais no Brasil, porque assim, eles foram tudo pra mim. Ele soube que eu tava fazendo esse curso, ele soube que eu tinha feito, e ele tava pra sair da ICOT. E aí ele falou, você quer limpar lá, tal, vamos lá fazer um trial. Eu fiz o trial, eles me adoraram, porque tipo, eu limpava muito bem, eram mais de 17 privadas, eu limpava 3 vezes ao dia, pros 3 turnos de aula que tinha. E foi lá que eu trabalhei, tipo, até eu ir embora. Foi assim, no meu primeiro mês, no segundo mês eu arrumei esse emprego. E esse foi me abrindo outras portas, porque os próprios chefes indianos lá indicavam para outras pessoas. E aí eu limpava a casa de 2 brasileiros. Olha, a comunidade brasileira se abraça. Assim. O legal lá é que sempre tem muita indicação, né? Muito. E eu limpei a casa de um brasileiro que ele me adorava, então eu sempre limpava o dele, é o Tadeu. E na minha despedida pro Brasil, eu apresentei ele pra Bruna. E, cara, ele ajudou a Bruna, eles trabalhavam no Twitter juntos, viraram amigos. Falaram, olha a comunidade como vai. Limpava a casa dele, ele ajudou a Bruna a entrar e eles ficaram super amigos. Tipo, cara, foi muito legal, assim. Então, assim, eu trabalhava com isso e ganhava muito dinheiro. Só que tinha dias muito pesados. Dias, assim, tipo, ao ponto de... Esse dia do banheiro. Eu tenho a foto aqui, não sei depois se você vai querer colocar na tela, mas eu tenho nojento. O chefe do indiano, falou assim, olha, um aluno foi reprovado aqui... ficou meio puto porque acabou o visto dele, ele não vai conseguir prosseguir. E ele entupiu as privadas da escola.
E lá o sistema, tipo assim, você entupiu uma, não desce pra baixo, não vai pro aterro. Era uma coisa assim, transbordava. Transbordou um andar inteiro de carpete. E não era do número 1, era do número 2. A empresa de desentupir negou ir limpar e desentupir. Ele falou assim, eu te pago, quanto você quer vir? Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, mas eu vou ter que limpar tudo? Ele falou, quantas horas for, eu pago por hora, eu vou pagar rica, tuas horas. Ou fica em paz? Te pago, exato. Fico rica Eu ou fica lembro, em paz? eu lembro quando ele me mandou as fotos, o carpete lá, você lembra dos carpetes? Era gostosão de pisar, o pé afunda. A água de número 2 cobria teu pé. O cheiro era horroroso. Eu não sabia por onde começar. E aí ele falou assim, é o seguinte, eu te pago as horas, eu te pago o valor do mês e te pago, tipo, como se fosse o aluguel, o mês de aluguel. Falei, estamos aqui, por que não? Já tem um mês de aluguel garantido. Achei interessante. Aí você tem uma viagem pra fazer onde você quiser. Eu falei, tô achando legal, tô achando. Eu falei, quer saber, eu tô aqui, cara. Já sei, tô limpando isso já há 1 ano. Vamos. Mas assim, foi o pior dia da minha vida. E quanto tempo você demorou? Foram quase 8 horas limpando. 8 horas. Sozinha, ninguém quis me ajudar. Eu tenho a foto do antes e depois. Está no meu Instagram. Então, quem não quiser, tá no meu Instagram na parte da Irlanda. A parte ruim, né? O lado B da Irlanda. E eu limpei tudo, desentupi tudo. Assim, ele falou assim, gaste o que você quiser, tá aqui o dinheiro, vai comprar material. Então, eu saí e voltava. É que lá, gente, os hoovers de lá, os aspiradores, aspiram água e tudo junto. Então, eu aspirava aquilo mais grosso. E tem aqueles pós que você joga em cima de água, de qualquer coisa. É um pozinho da Glade, que aqui tá chegando agora. Mas isso há 10 anos atrás já existia. Eu jogava em cima daquela água e eu ia pra outro ambiente, eu ia pra outras salas de aulas. E quando você voltava, aquilo tava tudo granulado. Chupava todo aquele caldo e eu ia com o hoover. E aí eu passava o outro que já limpava, fazia espuma e já limpava o chão. É muito fácil limpar lá, porque os produtos ajudam muito. São maravilhosos. Muito, ajuda muito. A gente usava o bleach, que, limpava 100% das bactérias. Então, eu taquei bleach em tudo, aquilo derreteu de um jeito, acabou. Eu trabalhei numa cozinha como kitchen porter. Não, o seu emprego é o pior que tem lá. Eu acho que é o mais pesado. Nossa, e era assim... Era ruim porque você pega de tudo, né? Mas é uma facilidade que eles têm pra limpar. Porque quando chegavam os pratos, eu ficava assim, por onde que eu começo? Tipo assim, era só pro cara comer. Como é que ele fez isso aqui? Parece que brincam, né? Não dá pra entender como é que eles conseguem fazer tamanha nojeira. É. Aí eu ficava assim, pega um papel, passa, tira um pouquinho. Eles, não, cara, você pega o excesso, joga o excesso no lixo, o prato você põe do jeito que tiver aqui e joga na máquina. É. E a máquina faz tudo. É. E eu ficava, nossa! Arrebentei nesse emprego Sabe como aqui. eu limpava os banheiros lá? Era um galãozão de bleach verde e o blue paper, que era um rolão de blue paper que existia. Eu colocava isso nos braços e entrava. Por quê? Eu jogava esse bleach, spray em tudo, desde espelho dos banheiros até as pias, toda privada daquele bleach. Desse maluco, hein? Já desmaiei algumas vezes por causa daquele cheiro, era muito forte. Eu caía no banheiro, porque era muito forte o bleach, mas aquilo ali mata 100% das bactérias, o banheiro fica tinindo. Então era do teto ao chão bleach. E neste dia, foram 7 horas. Eu entreguei até com o carpete seco já, porque aquele hoover puxava tudo, ao ponto de ficar o pozinho com cheiro de limão cítrico. Eu nunca vou esquecer, eu queria trazer esse negócio pra casa. Ficou tinindo, ele me pagou muito mais do que ele tinha me prometido. Eu sei que eu tinha, tipo, uns 2 aluguel garantido. Viajei logo depois, eu não sei se foi pra Malta. Pra você, o dinheiro de tal viagem estava pago. Voltei, assim, com o dinheiro nas costas. Tava tranquila e, assim, aquele dia eu ganhei. Ele me ganhou. Ele falou assim, nem a empresa quis limpar. A empresa que limpa não quis limpar. E você limpou, você... Essa é a parte boa, assim, eles veem brasileiro como uma mão de obra muito boa, né? O brasileiro sempre foi muito bem visto no país, né? Até por conta de mão de obra, mas passou um pouquinho do limite, né? Aquele dia foi tão fora do limite, porque assim, quem não sabe, lá não tem rodo, é só um mop que é um barbante. Então você imagina você tentando tirar esse número 2, com esse mop você não tem um rodo pra arrastar dentro do banheiro, que é piso, que não é carpete. Então aquilo, eu pegava o mop, eu botava a luva e fazia isso dentro de um balde sujo, pegava mais um pouco, fazia dentro do balde. Então assim, foi muito pesado. Quando eu cheguei em casa... Rapaz deve ter tomado uma pá de laxante pra fazer uma porcaria não, é que ele entupiu, dessa, ele enfiou um rolo de papel higiênico dentro de uma privada. E aquilo começou a escalar, pensa todos os alunos usando. E aí aquilo escalou de uma maneira que não teve como, transbordou, de transbordar. Ai, meu Deus, o Mateu aprontando. Gente, desculpa aí, é um bebezinho aqui. É que eu queria tanto trazer ele pro Mate ver também, porque a gente tava tão solteiro na Irlanda e ele tá causando aqui.
Mas eu cheguei, eu lembro que eu sentei, eu tomei banho. Tipo assim, eu liguei, eu falei, tô chegando em casa, tipo, eu morava com 11, eram 11 pessoas, e só eu e a Debbie de mulher, era só homem. Eu falei, só esquentam a água. Eu preciso, assim, eu me lavei de bleach, assim, real. Aquele cheiro não saía, e assim, na hora que eu sentei na cama, eu chorava, só escorria lágrimas, assim, eu falei, eu não precisava disso. Tipo, não precisava ter passado por isso. Aí, tipo, a Debbie me abraçou, falou, meu, você foi muito guerreiro, eu jamais faria isso. Tipo, e eu hoje olhando, eu falei, como eu aceitei isso, sabe? Tipo, cara, é um limite que, assim, eu nunca achei que eu ia chegar neste limite, sabe? A gente Foi assim, precisa se você limpar uma privada normal que os alunos usaram, você passa o bleach ali, dá a Beleza, descarga, limpa ali dentro a cerâmica. Mas você pegar aquilo que seu pé afunda em água de número 2, sabe? Assim, um andar inteiro, mais de 5 salas de aula. Cara, foi muito pesado pra mim. Aquele dia acho que foi o pior meu na Irlanda, assim. De eu falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu ligava pra minha mãe, amanhã eu vou embora. E o cheiro não saiu. Eu falava, Debbie, me cheira. Eu tô cheirando isso? Ela falava, não, tá no teu nariz, não tá. Eu falava assim, eu tô com nojo de mim, eu tô me sentindo suja. Mas eu tava tudo com luva, essas coisas, mas... Você ficar por horas naquele cheiro, fica, né? você fica. Pra mim foi o Fica. pior, o lado B, assim. Você faz É- coisas que você não É imaginava nesse que você ponto que eu faria. falo assim, querendo ou não, a gente tá aqui no nosso país, a gente tem uma profissão, a gente né, tem condições de ter um trabalho um pouco Mais mais digno, digno, entre aspas. Não que não seja digno, Exato. né? Porque quem trabalha com isso, cara, merecia um prêmio todo dia. Exato, é o que eu falo assim, a gente ir pra lá, é que a nossa condição, a nossa criação aqui no Brasil não permitiria que a gente aqui no Brasil fosse lavar uma privada, Exato, entendeu? exato. Tipo assim, eu não precisava disso no Brasil, então por que eu vou me submeter? É As meio- pessoas falavam isso pra mim, É por que meio você vai se que submeter pra rebaixar isso aí? status, né? Exato. Então, assim, muitos amigos meus foram contra. Você vai lá pra fazer o quê? Pra limpar a privada? Tipo, você não limpava nem a tua casa. Então, por um lado, você fala assim, eu não precisava disso. Foi o único dia, assim, que, tipo, de trabalho maçante lá, que eu falei assim, eu não precisava passar por isso. E eu chorava, assim. Eu não tava querendo chorar, eu falava com as pessoas, eu tava comendo com o pessoal em casa, assim, os meus flatmates, escorria lágrima, assim, tipo assim, de falar que nível eu cheguei. Mas na hora que você... Aí passou uns 2, 3 dias, quando caiu o dinheiro na conta, mano, eu falava... limparia de novo. Foi Não, por mentira, isso, não foi por limparia isso, mais. foi por isso. Não, não limparia mais. Mas assim, acho que foi o mais desafiador. E teve um outro, limpando também nessa mesma escola. E eu lembro muito bem, eu tava almoçando com o Andrei. A gente ia viajar. A gente ia pra Malta. Eu comendo no McDonald's ali na O'Connell, que a Icot era ali perto. O meu chefe, o Chad, o indiano, me ligou e falou assim, preciso de você urgente. Um cara que tava alcoolizado do pub veio pra cá. E assim, ele... em todo o banheiro, desde o teto até... E eu comendo lanche. Eu falei, eu tô comendo lanche, almoçando. Ele falou, para agora, eu preciso de você que vai ter outro turno. Esquece o lanche, guarda pra depois. Ah, nossa, imagina. Eu quase gorfava junto, assim, limpando. Aí o André falou, eu não vou pra lá, você fica aí e tal. É. Só que assim, ele me pagou uma puta grana que eu levei e gastei e fez a viagem, entendeu? Tipo assim, tinha esses... Mas o lado B é muito difícil pra quem entra nesse subemprego. Eu acho que... E tirando de cleaner, eu acho que kitchen porter... Pra homens, assim, acho que era o trabalho mais Horrível. filho de uma mãe que tinha. É que assim, eu ainda dei sorte de pegar alguns lugares, ok. Eu sei que tinha restaurantes muito piores, assim, muito piores. Eu conheci amigos que, assim, só pegava barril de chopp o dia inteiro nas costas. Cara, era uma lordose, eram umas dores. É pesado, De nossa. gritar. E, assim, limpar chão de balada o tempo inteiro. Voltar, tipo, 5 da manhã com as costas travadas, com bolha na mão. Cara, é um trabalho muito filho da mãe, assim. Tipo, que eu falo, se eu fosse homem, não sei se eu trabalharia disso, não. Tipo, Nossa, tinha uns trabalhos bem pesados. é. No primeiro pub que eu trabalhei também foi, nossa, eu trabalhei com barback lá, né? Uhum. Mas fazia de tudo, era barback, cleaner, só não era kitchen porter, né? Mas fazia o trabalho de cleaner também. É que eles juntavam muitos trabalhos. Tinha um amigo que era sim. quente porta, mas eu fico pegando essas coisas, esses barril de chopp o tempo inteiro pros caras. Os caras usam a Fazia gente pra troca de tudo. barris, mano, É. pesadíssimo, pesadíssimo. Mas assim, eu agradeço muito a Icot, porque eu entrei lá como cleaner. Só que fui conhecendo todo mundo. E uma das meninas responsáveis pelo marketing era brasileira, que é a Laura. E ela falou, e ela me pegou um dia, a gente conversando que eu era do marketing, falou assim, por que você não vem trabalhar aqui no marketing? Falei, mas eu também não quero limpar, porque assim, meu, era um trabalho muito top. Porque assim, o banheiro se limpava sozinho. Exceto esses dias pesados, meu, em 30 minutos eu limpava todas as privadas. Assim, eu tinha que limpar as carteiras e tal. Então, uma vez por mês eu encerava as carteiras, encerava o chão, que era de madeira. Mas os outros dias era só mop. É mop, Só... entendeu? É mop. E o banheiro era bleach, em 5 minutos eu limpava. E quando você pega a manha, eu rolava o blue paper, era bleach, tchum, 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 já limpava, encerava, ficava tudo perfeito. Em meia hora eu limpava. Eu tinha que ir de manhã para as primeiras aulas do dia, e na hora do almoço para as aulas da tarde, limpar à noite para o outro dia, caso tinha algum evento, alguma coisa.
Ela falou, faz o seguinte, depois que você limpa, se você estuda no período da manhã, você já vai limpar e entrar no período da manhã. No período da tarde, você trabalha aqui no meu marketing. Se você muda o período da tarde, você vem de manhã, trabalha na área do marketing, à tarde você vai pra escola. Você fica aqui na escola, aí você vai ganhar desconto na escola, você vai ganhar tudo. Eu falei, pagar menos no intercâmbio. Ganhar dinheiro no marketing da Icot. Você falou desconto. Aí eu falei, e assim, ela, no entanto, a gente se ama até hoje, a gente viajou juntas, a gente se fala, e ela quase me ajudou pra ir voltar agora casada. E eu fui lá da última vez, passo lá, dou beijo em todo mundo, ainda mando aluno pra lá, então E você acha que ainda vale a pena morar na Irlanda? mudou muito. Mudou Eu muito. pergunto por isso. Quando eu voltei, eu já vi uma boa Assusta, diferença. né? Assusta. Eu acho que a gente foi num tempo muito bom. Agora tá um pouco mais perigoso. Bem mais perigoso. Tem muito mais morador de rua, né? Muito. Isso me assustou, de ver que era um país que não tinha gente pobre. E, assim, só tinha os drogados. Hoje você vê gente pedindo dinheiro na rua, você fala... Tá. Né? Porque antes, na época que a gente ia, o Não governo dava, acho que tinha. 1.000 e poucos euros pra esses vagabundos de droga. Pô, eu quase... Cara, os caras eu usavam quase- Nike e Adidas. Eu quase pensei em virar morador de rua lá. Eu falava, virar Falei, na nossa, compensa, você compensa ganhava 1.500, super. 1.800 euros. Eu falava assim, os caras moradores de Não. rua, drogado, andando com seringa aqui, ó, pra se aplicar Eu de moro droga. na rua, mas é na Europa, não tem problema. Só que assim, andando de Adidas e moletom de Adidas. Eu falava... Era esse nível do nosso, há 10 anos atrás. Aí, dessas vezes que eu fui, em 2022, 2023, 2021, eu vi uma realidade diferente. Bem diferente. Bem Eu diferente. também Meus estranhei amigos que moram lá bastante. também sentem essa diferença. Todos saíram de Dublin, estão todos em cidades mais longe, pra ter mais paz, não tem nanás, porque você sai de Dublin e não tem naná. Então a vida é outra, assim. Nossa, a Debbie mora numa região ali, mano, tem um castelo da Naná, pra Guinness do quem não lado. tá entendendo nada, é knackers. Knackers. Eles são Né? como Que são os tipo uns knackers. trombadinha. É. Ao pé da letra, é mais ou menos isso, né? Eles são os trombadinhos, mas assim, eles são conhecidos por ser nanás porque eles são briguentos, drogados, todos estão altamente drogados ou alcoolizados. Às vezes, eu já vi muitos andando com seringa pra se aplicar aqui na orelha e se drogam na tua frente e querem arrumar problema, principalmente se você é imigrante. É. Então, já correram atrás de mim com garrafa quebrada, já atacaram coisas, atacam ovos em imigrantes. Você já Eles são- sofreu preconceito lá? Já, uma vez, que era... Eles mandam, né, o imigrante pra aquele lugar e, tipo, você tá roubando o nosso emprego. Eu falei assim, você é um drogado, você não tá aqui porque arrumar emprego, você não quer, você não nunca quer tive trabalhar. problema, não. Mas, a Deus. graças a Deus, foi um dia que eu já trabalhava com os nanás. Porque eu contratava os knackers pra arrumar a escola lá, reformar a escola. E eu ficava até meia-noite, 1h da manhã com esses caras dentro da escola. Como eu pagava eles, ou ajudava eles ali na hora, eles falavam assim, ó, você vai pro lugar onde você mora, você vai ter que passar pela Vila dos Knackers. Então, você vai comigo. Você tá protegida, entendeu? Eles não gostavam muito do Andrei. Você tá comigo, por que você tá querendo seu namorado? Eu falei, ele é meu namorado, na época ele era meu namorado. E assim, eles não gostavam muito do Andrei, mas assim, me protegia. Então, eu comecei a ficar protegida pelos Knackers por causa que a gente contratava esses 3 caras lá na Icot pra reformar lá os banheiros. Mas eu tinha muito medo deles. E uma vez com o Andrei, voltando de um pub, um cara pegou, começou a xingar a gente do outro lado da rua. Quebrou uma garrafa, assim, que ele tava de Era uísque e correu atrás da gente. Summerfield, Era uma não era? ladeira. Não era em Summerfield que ficava? Summerfield, A gente tava subindo o O'Connell, lembro. O'Connell, lá pra cima, que a gente morava pra lá. Eu morava numa casa, tipo, 3 ruas dele. A gente subiu, esse cara veio atrás da gente. Ele corria tanto, ele tava drogadão, numa energia. Pra que Subi numa desperdiçar um ladeira. uísque, né? Mano, subi numa ladeira, eu e ele correndo numa ladeira. O André só me empurrou pra frente assim, vai você. E eu, caso ele alcançasse, me jogou. Eu corri como eu nunca na vida, porque esse cara ia acertar a gente. Aí acho que ele ficou meio loucão, parou no meio da rua. Aí o André olhou pra trás, tipo assim, ele tá desacelerando e a gente continuou. Ele vinha pra cima, assim. A gente via muitos ataques, né, brasileiros. A gente vê até hoje, né, brasileiros que morreram aí com ataques de knackers. Então tá ficando mais perigoso. Voltar, eu não moraria em Dublin. Isso é fato. Todos os lugares que eu conheci, a Bruna mora num lugar, pelo amor de Deus, do lado passa um rio azul turquesa, assim. Tipo, a Debbie mora atrás de um palácio da Guinness com uma floresta que você pode correr à vontade e andar à vontade. É um castelo, a entrada é um castelo. Cada um mora num lugar lá que você fala assim, Dublin ficou. Então, assim, eu voltaria. É totalmente diferente. Tá mais perigoso, mas quem é brasileiro, você vira muito bem. Porque lá são os pickpockets, assim, eles não vêm com arma pra você. Eles vêm, tipo assim, dá o seu celular, entendeu? Na nossa época, eles gostavam de jogar ovo. Ovo. Era o medo deles de assustarem, era ovo. Era muito engraçado. Eu falei, nossa, daqui o pessoal perdeu a linha lá, os caras usam ovo. Mas você não vê lá, tipo assim, morte de arma de fogo. Não tem. Não tem, facada numa briga, que eles têm os canivetes. Mas é arma branca. Nem os policiais usam arma lá, gente. Então, assim, ainda é mais seguro do que o Brasil. De qualquer lugar do estado do Brasil, ainda é mais seguro lá. Então, Concordo. eu voltaria, mas não pra Dublin, porque Dublin está assustador.
Mas é que se você for pros lugares onde a nossa galera tá morando... Tipo, o Henrique e a Karina moram num lugar de pascura, sabe? A Ellen e o Hugo estão num lugar maravilhoso, sabe? Então, assim, tipo, a Debbie, quando eu vou pra lá, a gente anda por horas adentro daquela mata. Você vê o castelo de um dos caras da Guinness. Tipo, Sem comparação, né? é sem comparação. Sem comparação. E qual foi o maior aprendizado sobre morar fora que você trouxe? Eu falo que eu voltei a ser gente. Voltei sendo gente, humilde. Voltei a ser gente, é maravilhoso. Não, eu ainda falo, eu era muito realmente nariz empinado. Não me sujeitava a nada. Eu acho que por eu ter esse privilégio de trabalhado desde estágio em multinacional, essas coisas, tipo, às vezes eu chegava em casa, normalmente tinha feito vai ovo e carne moída, eu falava assim, não vou começar comida. Tipo, pedia comida, sabe? Eu achava que eu era ir pra lá, cheguei a passar fome, cheguei a passar frio, cheguei a dormir no chão. Esse lado a gente não contou, né? Então, tomei banho gelado no inverno, com 3 graus lá fora. Já passei 2, 3 dias sem ter o que comer, ajoelhando e pedindo pra Deus. Você sabe do que eu passei. Então, assim, você chegar nesse nível, você conhece uma realidade. Eu ajudava as pessoas aqui no Brasil, né? A gente não conta, mas eu ajudava pela igreja, obra da piedade, vamos lá entregar cesta básica e tal. Quando você recebe ajuda, que até hoje eu não sei quem mandou a cesta básica na minha casa, porque na Irlanda nem existe isso. Numa casa nova, eu e a Debbie, a gente sem ter o que comer. Chega um taxista e fala assim, é pra Daiane, desce aqui, pega. Era exatamente o que a gente precisava comer, a gente não tinha comida. Você fala, eu tenho que mudar. Hoje eu como ovo, hoje eu como carne moída, entendeu? Hoje eu dou valor a cada copo de água, porque até a água lá faz mal. Um banho quente que você não precisa esquentar antes, entendeu? Então, assim, eu voltei com o pezinho no chão, sabe? No entanto que eu voltei, eu falei, se eu não arrumar emprego, eu vou trabalhar limpando casa. Minha mãe falou, você tá louca? Calma, você tem o seu currículo aqui. Então eu falei, não, eu vou. E assim, eu voltei totalmente diferente. Muda, né? No entanto que, assim, metade dos amigos que eu tinha, muitos não entenderam. Tipo, das minhas rodinhas de patricinha, de coisa, de... A gente volta com outra mentalidade. Você comprou? Eu falei, nenhuma. Mas você não levou as suas? Eu falei, eu nem andava com a minha. A minha ficou atrás da porta o tempo todo. Não tinha coragem de andar com as minhas que eu tinha do Brasil. Mas você não trouxe nenhuma roupa de grife? Você não trouxe nenhum labuta? Não. Eu trouxe as roupas da Pênis. Sabe? Tipo... tomar a Santa Ceia, eu comprava aqui o véu novo, era roupa nova, era sapato novo. Eu fui lá um dia depois de catar lixo no estádio, fedendo. Eu catei depois de um show. Por horas, latinha no estádio. E era o dia da Santa Ceia. E eu fui correndo toda de preto, fedendo a álcool, fedendo a resto de comida, abaixando, pegando o saco de lixo. A irmã só amarrou um chale assim e falou, vai lá tomar. Aquele dia foi o dia que eu mais senti Deus e a presença de Deus. Eu tava na humildade, assim, no limbo. Senhor, eu tô aqui. Sabe? Me perdoa. Pergunta se depois, quando eu voltei 10 anos agora, se eu comprei alguma roupa, algum véu pra ir numa Santa Ceia. Não, nunca mais. Eu não tenho essa coragem. Porque no meu íntimo, na minha humildade, catando lixo, latinha, foi quando Deus mais me visitou no dia da Santa Ceia. Eu cheguei lá correndo às pressas, sabe? Então, assim, mudou completamente. Aquela pessoa que tinha antes apagou. E eu não consigo mais, assim. Hoje eu vejo, tipo, eu ainda amo, tipo, você vê uma Hermès, você vê isso aqui, fala, não quero mais nunca mais isso. Daí pagaria não sei quantas pizzas que eu compraria do Tesco, sabe? Por que eu vou comprar uma roupa tão cara, um sapato hoje tão caro, se eu poderia ajudar as pessoas? Porque eu fui ajudada lá. Não quer dizer que não brilhe os olhos. Brilha! Eu vejo, né? Você fala, nossa, eu já gostei disso, já usei isso, já, entendeu? Tipo, as bolsas que eu tinha, que eu comprava, eu uso, entendeu? Mas não me apetece mais, me mudou. Eu acho que eu aprendi a ser humilde, a ajudar... olhar contra os olhos as pessoas que trabalham lá embaixo, sabe? As classes C, D, E, F. Eu lembro uma vez que eu estava num carro aqui no Brasil e alguém xingou não era mexicano. Eu não espero, era um boliviano. Era um boliviano passando assim, com vários bolivianos assim. Essa raça de imigrante vem aqui pra destruir o Brasil, tirar, não sei o que. Eu falei, não fala isso. Eu falei, você gosta de mim? Eu era tratada assim lá fora. Você gostaria de me ver alguém me tratando assim? Volta pro teu país, sabe? Falando assim, daí a pessoa... Aí, é um choque de realidade, né? Então choque assim, hoje eu trato melhor todo mundo, sabe? Assim, todas as classes, toda empregada que vem em casa, quando eu contrato uma faxineira, tipo assim... Eu tenho esse pensamento quando eu vejo ciclista. Que a gente andava muito de bike lá, pra cima e pra baixo, aí você vê um ciclista... Você dá uma desviadinha, falando, não, deixa o cara, porque lá já era difícil, imagina aqui com um monte de ladeira. É isso, sabe? Tipo assim... Eu, com empregada doméstica antes, nossa, elas vinham, Tudo eu bem nem que o olhava povo quase não na casa respeita delas. muito, né? Lá tinha regras. Lá tinha respeito, né? Mas, assim, mudou muito essa visão em mim. Eu não sou mais, assim. Parece que eu deixei a Daiane lá.
Eu voltei outra pessoa. Muita gente falou assim, não dá pra conversar com você. Você não fala mais de marca, você não fala mais de bolsa de marca, você não fala mais de perfumes de marca, você não fala mais de coisa de marca, desse mundo de marca. Eu falei, porque eu não vivi isso e eu aprendi a viver de outra maneira. O simples me encanta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, e o tempo tá passando e Já eu tinha foi, tanta... né? Já Já foi, o tempo já foi, eu tinha tanta coisa pra perguntar, você vai ter que voltar. É muita coisa, Ai, né, vai ter que Madison? voltar, não vai ter jeito. Eu volto. E antes da gente terminar, não posso esquecer de falar dos nossos patrocinadores, né? Gol Visa Pro. Em algum lugar aí da tela vai estar aparecendo o QR Code. Escaneie, entre em contato. E a Nib Store, nossa parceira, tá com a gente praticamente desde o início, acreditando nesse projeto, né? Vai estar aparecendo aí também o QR Code, entra lá no site nibstore.com.br e aproveite que a gente conseguiu 15% de desconto. Então, tá achando que está ficando importante. Você tá ficando chique, cara. Lá no final do seu checkout vai estar aplicar cupom, você clica lá, coloca Mundo Aberto 15, tudo maiúsculo, e você vai ter 15% de desconto em todos os produtos. O frete não tá incluso, tá bom? Só nos produtos, mas aproveite. E não poderia deixar, obviamente, como todo convidado que vem aqui, a Nib mandou para você, como você tem um pub irlandês na sua casa. A galera não acredita que eu fiz. Eu vou ver se eu consigo essa foto aí pra postar. Eu mando. Um gin de pera. Gente, você tá de brincadeira. Gin de pera da melhor qualidade. Só pra vocês terem uma noção, gente. Só a... Vamos, Qual câmera que eu mostro? Essa aqui, gente. Gin de pera. Pouquíssimas empresas fazem um gin de pera de qualidade. A mais renomada que a gente tem, só pra vocês terem uma noção, é a Grey Goose. Então, tirando a Grey Goose, só a Nib tem esse gin de pera maravilhoso. Eu tenho 2 Grey Goose, mas não é de pera. Então, esse vai ser o que eu vou colocar ali no pub. Coloca lá. Cara, que demais! Então, um presente pra você da Nib. Muito Espero que você obrigada. aproveite eu amo gin, muito. Você sabe que eu sou apaixonada por gin, por isso hein? que eu eu tenho já... coleção de gin, eu sou muito de pera, hein? Muito obrigada, Nib! Marca Nib. Muito obrigada. Dai, pra gente finalizar. Ai, não sei nem mais o que eu pergunto, gente. Já tô perdido. Ai, meu Deus. Das suas viagens, qual foi a que mais te impactou? Como, financeiramente falando, né? Porque a gente também precisa pensar em questão de custos e pessoalmente. Num todo, assim, num todo. Eu sei que tem viagens que são únicas, mais pro lado espiritual, como foi Israel. O mais impacto de todos pro lado espiritual, Israel. Mas 2 que me impactou por ser um mundo totalmente diferente do que a gente vive no Brasil. Alpes suíços. E Bora Bora, na Polinésia Francesa. Eu queria muito entrar, pena que o tempo foi curto. Mas próxima. Vamos deixar uma próxima. Eu vou deixar. De um outro nível de experiência. Na próxima vez a gente vai falar sobre muitos outros países. Bora vai tá lá. Mas assim, Suíça, Alpes suíços. Tipo assim, tem a Suíça, tá? Que a gente desceu lá em Zurique e tal. Já você fala assim, existe isso fora do Brasil? Tipo, eu queria levar meus pais pra conhecer o que é aquilo. A educação, as ruas limpas, as pessoas, assim, de outro nível. Aí você vai pros Alpes suíços, outro entendeu? mundo, né? Aquilo me tirou de uma realidade que, assim, a gente que vive na bolha do Brasil, você fala, não é possível que exista gente que viva tão feliz, tão bem, num lugar assim. Não tem um riacho, a gente foi andando pela floresta, não tem um riacho que a água não é cristalina, azul turquesa. Você vê os peixes vivendo tranquilamente. Que as pessoas não trancam a porta, acho que não tem nem a chave. Aí você fala assim... As pessoas, tipo assim, pode não estar passando nenhum carro. Não tem nenhum carro. O farol está vermelho. Todas estão esperando tranquilamente para atravessar. É um sinal verde. Outra educação, eu atravessei e eu fui chamada a atenção e me fizeram voltar. Né? Eu sei porque eu passei por isso. Então, assim, foi totalmente fora. Os Alpes suíços e Bora Bora... Foi totalmente fora da minha realidade de vida. Eu vou deixar esse spoiler, mas essa mulher aqui, ela casou em Bora Bora, tá?
Só pra vocês ficarem com esse gostinho pro próximo. Tem um pouco mais ainda Se pra vocês falar. quiserem que ela volte, marca ela no Isso, vídeo. isso. Marca bastante. Isso. Que Pede é- pra eu voltar que eu Pede volto, pra ela hein? voltar e a gente vai marcar uma próxima conversa pra falar desse casamento. Porque daí a gente tá? não fala mais de intercâmbio de É. PN. Vamos falar de Coisa mais... boa, coisa vamos, boa. Vamos rir um pouquinho do que chorar. E Dai, o que você tem pra passar um conselho pra quem quer ter essas experiências de viagens? Uma coisa que eu deixo muito, assim, pra todo mundo. Primeiro as pessoas falam assim, mas pra que viajar? Pra que correr o risco? Pra que viver uma vida fora, diferente? Não tem idade. Eu era a menina mais velha da sala, eu fui com 33, 34 anos. Então as pessoas já me achavam velha pra fazer um intercâmbio e eu fui com tudo. Então não tem idade, não tem condição financeira. Se você juntar... eu tenho alunos que juntou por 5 anos dinheiro para poder viver o sonho do intercâmbio. Então, se você quer, você consegue realizar, independente da classe social. Teve gente que foi de Guaianazes que eu mandei, de Itaquera que eu mandei para lá para fora, que falou assim, cara, eu tô vivendo isso que eu nunca achei. Minha geração inteira, minha família inteira nunca saiu de São Paulo, nunca Tem que andou ser de sua avião. prioridade, né? Tem que ser. Você tem que ter essa força de vontade. Eu falava desde pequena em guardar esse dinheiro para ir um dia. Então, assim, quem quer, faz acontecer. Se você tem um sonho objetivo, coloca isso pra acontecer, porque você consegue realizar. Porque eu levo alunos lá pra fora, que eu sei que a realidade é bem diferente da família que vive, e consegue, juntando R$100 por mês, pessoas viajaram pra fora, e hoje já viajaram mais de 30 países. E o outro conselho é, se Deus nos quisesse sempre no mesmo lugar, Ele nos faria árvores com raízes. Mas Ele nos deu pés e continentes diferentes, com culturas diferentes, para que a gente pudesse andar. Se Jesus andou por tudo que era lugar a pé, e conheceu e passou por povos diferentes, por que a gente não pode? Tem um mundão lindo aí fora. Pega esse conselho, tá? Fica com isso na cabeça. Pra vocês ficarem matutando. Dai. Ai. Passa suas redes sociais pra galera aí te seguir. É @se meu passaporte falasse. E aí você pode me achar por Dai Montanheiro ou Se Meu Passaporte Falasse. Lá o meu passaporte tá contando tudo e um pouco mais. Ai, meu Deus, como eu queria ter mais horas aqui. Ai, foi muito bom te reencontrar depois de 10 anos, relembrar tudo que a gente passou, parece que foi ontem, tá fresquinho na Tá mente, fresquinho, né? Tá né? fresquinho. Eu acho que você fez parte de uma história minha inesquecível. Eu falo que todos que ficaram ali comigo na Irlanda, Você também. vai ser pro resto Você da também. vida. A gente viveu, acho que a melhor e a pior e a mais difícil fase da nossa vida. Foi. E hoje a gente vê, nossos filhos nasceram quase juntos, assim, a gente vê toda a galera toda casada, se arrumando, tendo filhos, você fala assim, nossa geração, nossa comunidade tá verdade. crescendo, tem que reunir Outra todo mundo. vida. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Se a galera pedir pra eu voltar, eu volto pra contar mais, porque tem muito mais Marca pra ela. falar. Vai lá no Se Meu Passaporte Falasse, marca. Você precisa voltar no Mundo Aberto Cast. Isso. Marca ela. E marca também no Mundo Aberto Cast pra gente saber também, pra gente acompanhar e a gente ver, tá? Mas obrigada pelo convite. Eu que Amo você agradeço, de coração, sou irmãozão, a minha família da Irlanda. Eu falo, tem a família do Brasil e a família da Irlanda. Você vai ser sempre minha família da Irlanda. Ai, aí eu fico até... Eu vou chorar, gente. Você Obrigada, também é muito viu? especial, Dai. Obrigada De verdade, pelo, acho que... pelo convite, obrigada por permitir que eu estivesse aqui. Mesmo com o neném às vezes chorando, mas eu queria muito que você conhecesse meu pequeno Ai. também. Eu queria conhecer o Rafa. Da próxima vez eu vou trazer ele pra você conhecer. Traz que a gente Vamos coloca os marcar, dois vamos meninos marcar. aqui. Vamos marcar. É isso. Obrigada, E, gente, se você gostou, curtiu até aqui, não se esquece de se inscrever, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha com amigos, família, com todo mundo que você conhece. E se você gostou desse papo, vai ter muito mais. Vai ter. Aproveite, fiquem com Deus e até a próxima viagem. Só se vive uma vez. Então bora viver direito. Mundo Aberto Cast.